Pronto, pessoal. Então, a gente vai iniciar, né, a tutoria de hoje, discutindo inicialmente o caso clínico um, né, que é o do sistema geniturinário masculino, tá? E aí é aquilo, se vocês tiverem dúvida, vocês podem abrir o microfone e falar, né? Ou se quiserem esperar o final, né? Vocês levantam a mãozinha e a gente debate no final, fica a critério de cada um, tá? Eu não me importo se vocês abrirem o microfone e me interromperem, tá? Então, o roteiro vai seguir o mesmo esquema dos casos que a gente já discutiu nas tutorias passadas, né? Que é a apresentação do caso clínico, a anamnese do paciente, a identificação dos problemas, né? E o plano de cuidado, né? O que que o profissional tem que fazer para resolver o problema daquele paciente, tá? Então, o caso foi partilhado com vocês, né? Previamente. Então, tem lá o JP masculino, 63 anos, casado, né? Há 2 anos atrás, ele teve um episódio de cólica renal, certo? E aí, nesse episódio de cólica renal, ele foi atendido na emergência, com uma dor lombar intensa e náuseas, né? Aí ele foi submetido a uma tomografia computadorizada do abdômen, que mostrou um cálculo de 2 milímetros no ureter direito, né? Os elementos anormais e sedimentos, né, que é o sumário de urina, né, mostrava células epiteliais, hemácias e ausência de bactérias. Ele fez tratamento com um AINE, né, e com a tonsulosina. Depois de 3 dias, ele parou de sentir dores, né, e ele também contou que não percebeu se ele expeliu o cálculo, certo? E aí, nessa época, ele foi orientado a aumentar a ingesta hídrica e manter uma dieta rica em vegetais e com baixo teor de sal, tá? E aí, quando foi esse ano, agora, né, ele procurou novamente os serviços de saúde com dores lombares e dessa vez ele mesmo fez o diagnóstico, né? Doutor, eu devo estar com pedras nos rins. Estou com a mesma dor terrível da outra vez. E muito paciente ele já associa, né? Ele consegue dizer essa dor senti daquela vez, então é isso aqui, né? E muitas vezes o paciente está certo, né? É como a gente diz, né? O paciente, a gente conhece muito o nosso corpo, o que é que a gente sente, né? Então, muitas vezes o paciente ele é entendido, ele se lembra, ele consegue mesmo, né? Já passar informação aí para o médico. Sobre a história patológica pregressa dele, né? É um paciente que tem hipertensão, né? Mas a PA dele está bem controlada, né? O histórico familiar. Tanto o pai e o irmão já tiveram episódios de cólica nefrética, ou seja, de pedras nos rins, né? Ele utiliza losartana à noite, somente, um comprimido à noite, né? No exame físico, né? Relatou dor a punho, percussão em flanco esquerdo. Exames complementares, a glicemia. Essa glicemia dele aí, tá boa, tá ruim? Como é que tá? Tá normal? Se for de jejum, está alterado, né? Levemente alterado. Isso. É a glicemia de jejum, esqueci de botar aí. Tá É, um pouquinho acima, né? Isso. Porque a gente diz o quê? Até os 103, 103 já está ali no limite, já é considerado até um pré-diabetes, né? Isso. Mas aí se a gente olha, a glicada dele está 5,9%. Então a glicada também está no limite, mas não é uma glicada de quem tem diabetes, né? Apesar Exato. da glicemia dele de jejum estar um pouco, mas então é algo que o farmacêutico precisa ficar atento, né? A esses resultados aí. Na tomografia mostrou apenas microcálculos, né? E no ano sumário de urina mostrou cristais de oxalato de cálcio, né? Ele tem aí diversos fatores de risco, como a genética, porque o pai e o irmão já tiveram, né? Ele bebe pouca água, né? E aí, a depender de onde ele mora, piora mais ainda a situação, né? Baixa ingesta de vegetais. E aí, quando a gente fala de ingesta de vegetais, eu não sei se vocês já pararam para associar o que que isso tem a ver, né, com a questão de formar os cálculos, né? Porque, por exemplo, uma dieta pobre em vegetais, ela pode levar a uma ingestão insuficiente de potássio, de magnésio, de citrato também, né? Que são substâncias que inibem aí a formação de cálculos, por exemplo, né? E ele está com uma ingesta excessiva aí de sal também,
tá? O diagnóstico médico foi de litíase urinária, pedra nos rins, como o paciente já tinha suposto, né? Mas também alguns outros diagnósticos ele poderia ter tido, né? Por exemplo, poderia ser uma pielonefrite, poderia ser uma insuficiência, né, do trato urinário, uma infecção do trato urinário de repetição, né? Uma nefropatia poderia ter sido, né? Mas o diagnóstico médico foi litíase, tá? Então, ele já chega na farmácia, né, na UBS, dizendo que é litíase, ele já tem o diagnóstico. Então, isso aí já facilita muito, por exemplo, para o farmacêutico, né, para o enfermeiro. Tá? Então, uma pausa para discussão. Olhando esse caso dele, do paciente, vocês acham que há algum sinal de alerta que vocês digam assim: não, eu não vou prescrever e indicar nenhum medicamento. Eu vou encaminhar ele ao médico. Não, Ele tem tem não. algum alerta assim? Não porque ele não apresenta febre, aparentemente a urina não tem sangue vivo, por exemplo, Aham, né? Ou pus. isso. Eu Então, só tenho oi. microcálculos. Se tivesse um cálculo maior, eu indicaria. A Isso, Morgana, mas. ou Ana, ela tá falando aqui no chat para chamar atenção para o pré-diabetes, né? Isso poderia ser Isso, um pequeno sinal de alerta. E aí isso. eu queria comentar só o seguinte, que a gente também tem que ver que ele já meio que já está acostumado, entre aspas, né, com esse sintoma. Então ele já tinha tido isso antes. É uma história que ele já passou. Então isso também a gente pode levar em consideração, né? Mas aí é aquilo que a gente vai analisar. Esses sinais de alerta, né, que vocês comentaram aí, esses microcálculos, a glicemia já alterada, isso impediria o farmacêutico e o enfermeiro, por exemplo, de já prescrever alguma coisa? Não, não. Não, Porque dá para fazer uma não prescrição? impediria, não. Dá para Até analisar. eu, desculpa. Não, sem É, problemas. eu acho nessa questão que seria muito importante assim para a gente estar averiguando se ele teria algum sintoma que o Renan falou como febre e sangue na urina. São as duas questões importantíssimas que indicariam uma nefropatia, assim, Exato. Aham. né? Uma coisa mais grave. O tamanho do cálculo não é muito grande, não atrapalharia a passagem na urina, então você poderia até dar alguma coisa para ele tentar liberar isso daí o mais rápido possível e ficar de olho, na minha opinião, numa possível infecção. Porque com a passagem do cálculo, o que mais incomoda depois é a infecção urinária, né? Que a gente tem que ficar de olho. Essa é a minha opinião, tá? Assim, não sei. Não, é muito, muito boa aí a tua opinião que tu trouxe, né? Então é algo que a gente dá para. Ana, Oi, oi, Ana. Eu oi, acho que Lei. poderia também fazer algumas perguntas, né, para ele. Qual é a frequência, se ele tem aquela micção de urgência, né, se ele consegue, qual é a cor da urina, enfim, qual é o fluxo, essas questões mais assim diretas sobre como ele, se ele levanta várias vezes à noite para urinar, Isso, completar aí a fazer uma anamnese. anamnese mais completa, não é isso? Isso, Que a gente isso. precisa de mais informações também, né? Então, assim, ele não tem nenhum sinal de alerta que impeça, por exemplo, o farmacêutico e o enfermeiro de seguir à frente, né? Então, a gente pode seguir à frente indicando, prescrevendo uma planta e encaminhar o médico também, para o médico analisar aí essa questão da glicemia dele, né? Se é um provável diabetes, o que é que está acontecendo, né? Quando a gente fala em sinal de alerta, para ficar em alerta e não encaminhar o médico e encaminhar diretamente ao médico sem prescrever nada, seriam, por exemplo, né, sinais de infecção urinária complicada, uma pielonefrite, como vocês comentaram, febre, por exemplo, né? Sinais de obstrução urinária, então a Leide comentou aí saber dele da frequência, né? Uh, qual a frequência que ele está tendo de urina, se ele se levanta à noite, não é isso? Então, persistência de insuficiência renal aguda ou crônica descompensada.
se ele tiver com uma dor muito intensa, persistente, e que essa dor não alivie com analgésico, por exemplo, né? Um cálculo acima de 5 milímetros, ele já leva mais a gente a tomar mais cuidado também. Mas disso aqui, então, teoricamente, digamos que ele não tem, né? Não tem problema nenhum com a dor intensa demais, ele está com dor, mas dá para levar ainda, né? Então ele não está sem infecção, né? Porque o médico já tinha visto que não era uma itu de repetição, por exemplo, tá? Então aqui seriam sinais de alerta que a gente teria que encaminhar para o médico imediatamente, tá? Então, como ele não tem nenhum desses sinais, então ele não precisa encaminhar imediatamente. A gente, ó, vou te passar aqui o fitoterápico, né? E a gente faz o encaminhamento ao médico, tá? Os problemas que ele tem, a litíase urinária recorrente, que é a segunda vez, não é isso? Ele teve há 2 anos atrás. A hipertensão dele tá ok, né? E eu acho que a gente poderia colocar ainda aqui o que mais? Vocês até comentaram, de O problemas pré-diabetes. aqui. O pré-diabetes. Exatamente, né? Um pré-diabetes e uma interrogação, né? O que é que está acontecendo ali com essa glicemia do paciente? É um problema dele, né? E a gente também tem que resolver, né? Resolver como? Isso aí é encaminhando ao médico, né? Só lembrando, qual é a idade dele? 66, se eu não me Ah, engano. Peraí. 63. 63. Ah, perfeito. De tratamento não farmacológico, né? O que é que vocês indicariam para esse paciente de 63 anos? Aumentar a ingestão de água. Água, né? Exatamente. Beber água, não tem para onde correr. Melhorar a alimentação, A Rita falou aí da fazer uma alimentação alimentação, né? balanceada. Aumentar o consumo de vegetais, né? Diminuir o consumo do sal. Fazer uma reeducação Diminuir, alimentar, né? sim, Oi, Rita? proteína animal, né? Excesso de proteína animal Excesso de também. proteína. Isso, Leide, boa, né? Tomate. Tomate também aumenta o risco de litíase. Isso também, né? Foi Denise que falou, né? Então, a gente tem aí uma série de planos que a gente pode estar indicando, prescrevendo para esse paciente, né? Então, fazer uma educação em saúde, ele precisa entender o que é esse problema que ele tem, por que está sendo recorrente. Então, assim, a gente já. Porque junta o histórico familiar dele, mas junta que ele não bebe água, junta que ele não come direito, junta que ele come muito sal, né? Então, será se ele sabe que tudo isso leva a ele ter esse problema de cálculo renal, né? Aumentar a ingesta hídrica, né, de pelo menos 2,5 litros de água por dia, né? Uma dieta específica para litíase, tá? Eu acho que Então, também poderia colocar para ele assim, ah, fazer, ou até com um nutricionista, para fazer uma diminuição da ingesta do cálcio, porque é formado os cálculos dele por oxalato de cálcio. ah, Então, ele tem uma ingesta do cálcio mais moderada. isso, Eu pensaria isso, e também é formado pela acidificação, né? Então, ele tomar cuidado com o tipo de água que ele está tomando, a ingesta de refrigerantes, ingesta de substâncias que são acidificantes, como o tomate também, que é um ácido, né? Aí aqui embaixo isso, está falando de evitar megadoses de vitamina C, né? Justamente para evitar mesmo a acidificação, que é exatamente. isso daí que vai ajudar a formar o cálculo, né? Então, E assim, eu ainda colocaria essa questão de trabalhar a questão do cálcio sim, com uma nutricionista por causa também de evitar um risco aí dele não ingerir cálcio e uhum, osteoporose, essas coisas aí, isso. né? Eu acho, né? Então, são duas coisas aí importantes que tu comentou. Por exemplo, né? Explicar a questão, não é somente beber líquido, né? Porque a gente não é, beba mais líquido, né? É que tipo de líquido ele tem que beber. Porque senão vai que ele começa a beber cerveja demais, refrigerante demais, que é líquido, né? Então, a gente precisa especificar isso. Então, foi bom esse ponto que tu trouxe, né?
A questão do Nutri, né? Se ele tiver como ir ao nutricionista, né? Porque a gente sabe que é muito difícil de conseguir pelo SUS também, né? Então, se conseguir, ou se ele conseguir pagar para ir, né? Se ele tiver o acesso, então ótimo, maravilhoso, né? Mas se ele não tiver o acesso, algumas coisas a gente pode ir falando. A gente não vai prescrever a dieta, né? Já que não é nossa comentaram reduzir alimentos ricos em oxalato, acidificantes, como tomate, né? Espinafre, beterraba, nozes, chocolate, né? Amendoim. E não é só dizer, evite alimentos ácidos, né? Tem que dizer que tipo de alimento, quais são, porque o paciente não sabe, tá? Fazer uma atividade física regular, manter o controle da PA dele, né? Que tá bom, fazer o monitoramento laboratorial de imagem para ver se essas pedras elas estão aumentando de tamanho, né? Corre risco de infeccionar, né? Como é que tá, por exemplo, por exemplo, quando é cálculo na vesícula, né? Por exemplo, se o PCR está muito alto, é um risco muito grande para o paciente, né? Então tem que ir vendo tudo isso por monitoramento laboratorial e de imagem também, né? Se possível, tá? E aí a gente vem para o tratamento farmacológico. E aí me diga aí, que plantas vocês pensariam, né? E qual a forma farmacêutica para esse paciente? Vocês pensariam também? Ô, Ana, só voltando Oi. ainda à questão aqui que a colega falou sobre a questão que ele pode fazer algum medicamento de reposição de cálcio, isso pode contribuir. Acho que a gente volta sempre lá na anamnese, né? Porque assim, não está descrito ou não foi perguntado quais são os medicamentos que ele toma, né? E às vezes assim, a gente está fazendo, tá todo mundo tomando muita vitamina por conta de infecções, por conta de quadros de gripes. Então, assim, Sim. muito bem colocado, né, o que essa questão que ela falou e volta sempre para a anamnese. Até agora, na hora de sugerir o tratamento farmacológico, então também saber o que ele está tomando, para não ter Sim. nenhum tipo de interação com o fitoterápico. Isso, Leide. E bem importante isso que tu reforçou agora, né? Por exemplo, quando o paciente fala, quando você pergunta para o paciente, você usa algum medicamento, ele vai lá dizer os medicamentos que ele usa, né? Mas é sempre bom perguntar, você faz uso de alguma vitamina? Porque às vezes ele não acha que vitamina é medicamento, né? Então, acontece muito, por exemplo, né? Eu tenho uma tia minha que ela é médica, e minha tia, ela é ginecologista obstetra, né? Aí ela pergunta para o paciente, já fez cirurgia? Não. Seu parto foi cesárea? Foi, né? Então, às vezes o paciente, ele não associa uma coisa a outra. Então, você tem que ajudar ele nisso também, né? Então, você usa algum tipo de vitamina? Uso. Tá, mas como é essa vitamina? É uma vitamina na pele que você passa, você toma, é vitamina C, D, qual é, né? Então é bem importante trazer isso também na anamnese, né? E aí, Ana, só para complementar isso que você Oi. falou, que acontece muito também quando você pergunta do medicamento, muitas vezes ele acha que só medicamento controlado, né? Que controlado é só tarja preta. Eu brinco muito que eu falo assim, gente, medicamento controlado é aquele que você toma todo dia, né? E esse paciente, eu estava aqui revendo o caso, a gente só viu lá, assim, certo que ele toma losartana constantemente, né? Mas com certeza ele tem um distúrbio que a gente percebe que tem alguma coisa relacionada ao alimentar, até por causa da própria diabetes, meio, né, dessa glicemia aí mal controlada. Então, alguma coisa pode estar interferindo e é importante, então, investigar. Eu já vi caso, inclusive, até de aumentar um pouco a glicemia por conta de vitamina rica em açúcar. A pessoa fica tomando muita vitamina, vocês estão comentando, e às vezes é por causa dessas vitaminas C, por exemplo, em forma de gominha e tudo que tem açúcar. E a pessoa está achando que é só vitamina e não se atenta que tem um tanto de açúcar, por exemplo. Então, só Uhum. fazendo aí um parâmetro de como é importante a gente saber, né? Não só que vitamina e que tipo de vitamina você está tomando, Sim, qual a formulação, né? Hoje a gente já tem algumas opções sem açúcar, que é uma outra coisa importante quando se fala de vitamina, né? exatamente. Boa colocação, Ellen. Então, aí para o plano fitoterápico, né? Que planta, o que é que vocês prescreveriam, a forma farmacêutica, o porquê, né? O que é que vocês, pensando que ele não tem
que ele não usa nenhum outro medicamento mais, é somente a losartana, tá? Vamos pensar assim. Ele só usa losartana, né? Ele não tem nenhum problema de saúde mais grave, a PA que está ali controlada, a glicemia que está ali no limite, um pré-diabetes já, né? O que é que vocês pensariam para ele? Acho que eu pensei logo no quebra-pedra, né? É a Não primeira, sei acho que muito vem como não na cabeça de todo pensar mundo, nela né? Ainda é primeiro. muito pouco que pensa em Exatamente, cara. Rita. Não. É. Eu pensei que fazer uma infusão, né? Um chá ia ser bom, para tentar até aumentar a ingesta hídrica, mas também tem que ver se ele topa, né? Porque ele precisa Exatamente. topar. É Senão, aquilo. não O adianta. ideal, O né? preparo e Infusão. tudo mais, a pessoa vai ter que topar, É né? aquilo. O ideal é infusão, mas ideal para quem? Para mim, que estou É, prescrevendo para o paciente, isso, né? exatamente. Eu já não pensaria em chá para ele, porque vai que esse homem bota muito açúcar nesse chá, pelo gosto da planta. Então, esse Tem isso pré-diabético, também. eu não indicaria o chá, talvez para ele pensando nesse sentido, que vai que ele queira um chazinho muito doce. É tudo aquilo. A gente tem que conversar com o paciente, né? É, O que é que ele acha de tomar chá? Se ele bota açúcar no chá, que tem muita gente que usa açúcar no chá, é. né? Então vai muito do que o paciente vai dizer pra gente ali na hora. Mas aí você pensaria em quê, Renan? Eu pensei, a primeira coisa foi que nem a Rita disse, o quebra-pedra, até por experiência própria. Eu não estou com muita moral para discutir nesse caso, porque eu já expeli vários microcálculos e eu faço tudo errado do que foi dito para fazer. Ter paciente é diferente, né? Eu não estou com Exatamente. moral nenhuma nesse caso. Isso aí tô só assistindo e apanhando aqui. Pois é. Mas por experiência própria, o quebra-pedra me saiu muito bem. Já tive boas experiências com chá de quebra-pedra. Aham. Pronto. Ana, eu pensei também assim na uva ursi, né? Que é o nome popular, a uva ursi. O nome científico é bem, bem chatinho de falar, né? Mas é Arcto, eu nunca consigo falar esse nome direito, mas Aí eu o vou da uva falar aqui. também, eu não. Eu tenho É dificuldade também com ele. Arctostaphylos Spring, mas é melhor falar a uva urso que é mais fácil. Então, mesmo ela sendo, ela não é indicada para litíase, mas ela é indicada para infecções urinárias leve. Então, assim, não é o Sim. quadro, ele não tem uma infecção, mas já para fazer uma asepsia ali do canal, da urina, então, assim, da uretéria, acho que seria uma opção. E aí o encapsulado mesmo, né? O Ah, manipulado. certo. Um É, encapsulado dele. é interessante isso que a Lady Eu falou da prevenção da infecção, porque é comum acontecer após expelir o cálculo o risco de infeccionar mesmo. E às vezes o homem, principalmente o mais idoso, a gente tem que pensar nisso. Talvez ele não tenha uma higiene adequada, infelizmente. Então a chance de infecção pode ser até maior. Mas aí, Aí a Lady falou incluir essa planta com ação sim. Então, anti-inflamatória. poderia ser as duas, então. E Essa da prevenção de uma infecção, ou você prescreveria somente a uva ursa não, associado. Ao vírus associada? Eu, associado. eu, eu gosto mais de prevenção da cranberry. Da cranberry, aham. E também eu Certo. ia falar da Eu cranberry. sempre, eu sempre gosto também de associar um diurético. E o diurético não seria problema aí, porque a losartana não é diurética, né? Ele não está usando um diurético para controlar a pressão arterial. Então a gente podia colocar um Isso. diurético aí 15 dias no máximo, para favorecer esses microcálculos, né? E, logicamente, com aumento de ingesta de água. Hum. Uhum. Exatamente. Então, ó, vocês já trouxeram aqui uma para prevenção, a outra para ir ajudando aí a expelir, né? E é aquilo, a gente tem que ver assim, em qual localidade onde o paciente está inserido para saber se ele vai ter acesso, né, àquela planta, porque às vezes a planta não é daquela localidade, né? A gente está conversando aqui, mas às vezes a planta não tem na localidade, né? Então, tem que tomar esse cuidado também, né? E o diurético que eu gosto de passar é o estigma do milho, Ah, sim, aham. Se é mais, é, que é bem acessível, né? Isso. E fácil. E eu sempre passo, também, eu passo para fazer o chá,
E, logicamente, a gente tem que orientar que nenhum chá pode ser adoçado, né? Sim. Porque pode perder aí algumas das propriedades dele, além de problema aí que ele é pré-diabético. Aham. E aí foi É, bem. Uma coisa que eu é, gostaria de ressaltar Foi. seria assim, eu não sei, eu não sei, eu desconheço, se tem um fitoterápico que trabalha com relaxamento das vias urinárias. Por quê? Quando você estimula muita diurese e a pessoa está com cálculo, ela vai sentir muita dor mesmo. Então, se não entrar com um relaxante aí das vias urinárias, da musculatura lisa, a pessoa vai sofrer muito para expelir esse cálculo. Então, assim, eu não conheço, eu não sei se teria um diurético que pudesse fazer esse relaxamento da musculatura Uhum. lisa para que o cálculo passe com mais facilidade, sem provocar tanta dor na pessoa, sem Sim. machucar tanto a pessoa. Até a ideia, eu estava lendo um pouco sobre isso esse tempo atrás, então a ideia hoje é nem estimular muito a diurese, é tentar assim, fazer o cálculo sair sem maiores prejuízos, né, da pessoa. Então, só queria fazer essa parte assim para a gente Uhum. pensar aqui no grupo, tá? É Sim. uma coisa que Aham. eu li que eu Eu, achei eu, interessante colocar, tá eu bom? só pensei em diurético porque é microcálculo, só por isso, né? Logicamente que É, com porque um mesmo cálculo sendo maior, micro, ele ele até causa de um muita dor. milímetro, 2 milímetros não dá, porque causa dor, realmente. É só Causa muita dor. Mesmo o microcálculo, a dor é muito forte mesmo. Mas o próprio quebra-pedra, gente, o filantos já tem alguns registros e artigos que existem alguns relatos de que ele está relacionado ao aumento da dilatação, né? E assim, não tem testes clínicos, mas já tem alguns indícios, né? A Leide, acho que colocou aqui no chat da Serenoa Aham. repens, mas está mais relacionado com a hiperplasia prostática, né? Talvez ali também diminuindo um pouco da próstata, pode ser que tenha algum tipo de dilatação da Serenoa repens, eles têm estudado também, mas também não é o caso. Eu queria dar uma opinião em relação às plantas, antes da Ana colocar, para vocês pensarem assim. Quando você for pensar na parte farmacológica, eu acho que a gente pode dividir em alguns eixos, né, de tratamento. E nesse caso específico, só a litíase, mas assim, a gente olhando como um todo do quadro do paciente, né, a gente vai pensar, primeiro passo, eu acho que a gente não pode, não tem como fugir do quebra-pedra, né, porque a gente pensa, é pedra, quebrar pedra, e a gente vem, é uma planta que tem uma atividade boa, ela vai estimular de certa forma a diurese, e tem já esses indícios. Eu vou ver se eu consigo recuperar o artigo para mandar para vocês falando dessa ação no relaxamento. Mas eu acho que é importante pensar nesses pontos. Então, assim, quebrar a pedra, expelir, então seria atividade diurese. Mas eu penso, por exemplo, aí só para provocar um pouco vocês, assim, pensando em outras espécies, que a gente pode estar pensando em alguma coisa meio metabólica. Lembra que, né, inchaço ali, criar essa pedra, edema, será que ele tem algum problema de diurese? Será que não tem uma outra planta que poderia estar tendo essa ação também, mas um lado também mais voltado para o inflamatório, que poderia ser uma preventiva também ali? Então, assim, o que que a gente poderia pensar? Né, assim, não tem uma outra planta que poderia atingir outros fatores? Então, ir pensando em vários pontos, né? Para poder, assim, quando você for pensar no tratamento, não pensar num fator só específico, né? Teve gente que levantou aí, por exemplo, já de prevenir a infecção. Então, só o cranberry, só quebra-pedra, será que uma outra coisa associada? É porque eu estou pensando, por exemplo, vou dar uma dica para vocês. Eu pensaria na Baccharis, por exemplo, a carqueja. A gente sabe que ela tem uma ação também um pouco diurética, seria um pouco metabólica, associada à quebra-pedra, seria uma opção. Então, assim, mexendo com vocês, quem mais pensa em alguma outra coisa, vocês vão ver que tem outras opções que poderiam trazer um benefício geral. Exatamente. E foi bem boa essa discussão da Ellen, né? Que a gente pensa logo na quebra-pedra, né? Não tem para onde ir, né? Mas por exemplo, na discussão da gente, né? Dos tutores, com o supervisor também, né? A gente foi pensando em quais plantas poderiam ser, né? Então, por exemplo,
uma que acho que foi a Denise que citou, né? Azeia mais o milho, né? Foi algo que a gente, na nossa discussão dos tutores, com o nosso supervisor, né? A gente pensou nela. A Filantus, né? A Equinodoros também, a Exento, que é a cavalinha. Então, a gente tem uma infinidade e pode ser essas de prevenção também que vocês trouxeram, a cranberry, por exemplo, a uva. Então, tem várias opções que a gente pode ir, né, fazendo a combinação, então, uma terapia somente única, tá? Então, é aquilo. Não é, se alguém optar pela Filantus, não vai estar errado, vai estar certo. Se optar somente pela mais também vai estar certo, né? Então, depende muito ali do manejo que você vai fazer conversando com aquele paciente, né? Eu acho que seria bacana também, como ele tem o pré-diabetes, adicionar, por exemplo, a pata de vaca, que ela tem ação diurética também e hipoglicemiante. Exatamente, já pode pensar, né, nessa questão da glicemia dele, né? Porque a gente até acho que não é o ideal, mas assim, até 3 plantas para o paciente, mais de 3 já eu acho que já é um pouquinho demais, né? Mas até 3, então pensando aí na glicemia dele também, foi algo que a gente não pensou em trazer para essa aula, né? Mas para o paciente seria algo interessante, Renan. Fazer uma indicação aí, né? Para reduzir já essa glicemia dele, que tá alta, né? Então, o que a gente, na nossa discussão, a gente colocou foi, tem filantos, né? A gente retirou o modo de preparo do formulário de preparação extemporânea da farmácia da natureza, né? Mas também ele está disponível no formulário de fitoterápicos, a farmacopeia tem também as formulações, né? Então, tipo, uma Uma infusão. pergunta, Oi, você, Denise? lá na farmácia Natureza, eles têm plantado Philanthus miruri? Porque Philanthus é um gênero muito difícil de se diferenciar, né? E eu acho que deve ter no mercado muito quebra-pedra que não é essa espécie. Esse é o problema, né? Um problema sério. Por isso que eu não botaria chá por causa desse problema. Eu preferia ir no extrato seco por causa de comprar errado, né? E o extrato seco, a farmácia vai estar comprando o extrato padronizado de alguma indústria e vai ter uma certificação de autenticidade. Pronto, a Só, Denise trouxe. é, Foi um ponto bom aí que a Denise trouxe, né? A questão de e se a planta for falsificada, que o paciente for conseguir, né? O que é que a gente faz? E é o que mais tem, né? Então, foi interessante, assim, que no curso que eu fiz lá com o Fábio, na farmácia da natureza, né? Ele pediu para que a gente levasse, meu Deus, qual foi a planta? Foi a espinheira santa. Que cada um levasse uma espinheira santa da cidade onde morava, né? E aí lá, quando a gente chegou lá, tinha espinheira santa do Brasil inteiro. E quando a gente foi fazer a análise, quase nenhuma era espinheira santa, né? Então a Denise trouxe, então vai no extrato ser padronizado, que já é certeza de que é aquilo que a gente vai ter ali, né? Então vai muito assim, de como o paciente vai conseguir essa planta. Ah, se é uma planta, por exemplo, que tem na UBS. Então, que a gente sabe que é a filantus, então pode ser a filantus se o paciente quiser tomar o chá. Então é tudo aquilo, não tem o que é certo, o que é errado, né? Esse, o que é que a gente vai conseguir fazer naquele momento com o paciente. Então, esse foi muito bom o Ana, livro. só para reforçar o que a Denise falou, que foi assim, excelente que ela trouxe, Aham, porque ainda tem aquela questão que ele pode estar comprando em ervanaria, ele pode estar comprando em banca de jornal. Então, assim, e essa planta, exatamente. além de ter essa confusão da identificação, né? Porque elas são muito parecidas, depois que secou, rasurou, aí fica mais confuso ainda. Então, assim, a melhor opção mesmo é o encapsulado ou industrializado para evitar É, esse tipo de problema. sim, exatamente. E aí a gente tem aí as outras opções, né? Que a gente foi pensando na discussão, o Equinodoros, né? No formulário, que está lá no formulário de preparação, o milho, né? E a cavalinha. Mas aí o que a gente tinha pensado para o paciente, né? Tinha sido a filantos, certo? E a gente pensou realmente no chá, certo?
para que esse paciente aumente a ingesta hídrica. Mas é aquilo, né? Saber se o paciente vai tomar o chá, se ele não vai botar açúcar, como ele vai conseguir. Então, tudo isso tem que ser analisado, tá? Por isso que a gente não diz que essa prescrição é a prescrição correta, tá? Porque depende muito de tudo, né? Como a gente discutiu aqui agora, né? E aí na prescrição, lembrar de colocar o nome científico, o nome popular, a parte utilizada, né? E se é uma infusão, explicar para o paciente como fazer a infusão, né? E não só dizer, faça uma infusão e pronto, acabou. Não, né? Explica como se faz a infusão, quantas vezes para tomar o dia, então 3 vezes ao dia. Explica para o paciente o que são 3 vezes ao dia, a quantidade de tratamento durante 30 dias, e aí depois ele retorna para você saber como esse paciente está, né? Se ele acha que expeliu a pedra, se ele está sentindo muitas dores ainda, tá? Então, ter o retorno do paciente, né? Para a gente ver se o caso finaliza ou se a gente vai precisar ainda seguir adiante com alguma outra planta ou continuando com essa planta mesmo, né? Então, vocês querem fazer mais algum comentário a respeito desse caso? Ou a gente foi tranquilo? Foi uma discussão bem enriquecedora, né? A gente trouxe vários pontos aí para esse caso, que de Ana início Paula, parecia bem simplesinho, mas. é, Oi, Oi, é uma Renan? planta que é muito utilizada aqui no Nordeste, não foi citada aí, a caninha do brejo, não sei se vocês Sim, conhecem, ela é uma planta de uso indígena, né? E culturalmente ela é muito usada aqui no Nordeste, é Costus spicatus, acócitos picados. né? Sim, é E bastante também usada é muito mesmo. bom. E isso fala que Aqui, é antibiótico, é diurética e ajuda melhor do que o quebra-pedra. Sim, sim. e aqui na minha região, a gente usa mais para litíase renal uma chamada pariri, que é a Arabidra chica, que ela tem vários estudos clínicos randomizados, controlados, para uso oral para outras coisas, né? E aí, por ela já ter essa segurança para outras coisas, a gente aqui usa porque ela também tem a tradicionalidade de usar para. E ela é excelente. Ó, eu nunca tinha ouvido falar dessa planta. Ah, Eu bem posso depois, interessante. eu posso colocar aqui até o nome dela aqui no Aham. chat. Por favor, Denise. Obrigada, viu? É. Ana e Denise, a Fiocruz aqui do Rio, né, Farmanguinhos, tem algumas publicações sobre a rabídia. Eu também posso pegar o artigo e boto lá no grupo para vocês. Ai, As obrigada. outras ações, outras indicações, essa urinária, assim, com outras Aham. ações, eu vou mandar para São vocês. outras indicações que ela tem Isso. vários estudos clínicos, mas aí, por ter essas indicações, por ter esses estudos clínicos, já tem uma certa segurança, não está totalmente, né? A gente Sim. utiliza aqui um curto período de tempo, 15 dias no máximo que a gente usa. Aham, sim, Esse sim. uso, para o sistema urinário, nesse caso, é mais popular, né, Denise? Que eles observam, não é? Exatamente, é popular. É. Eu já Agora tinha com, ouvido falar mesmo que ela não foi agora com estudada resultados, ainda. a É, gente vê, para isso ela não foi estudada. pois é. Mas ela já tem tido resultados. Já vi vários grupos, relatando Sim, o uso popular mesmo. Exatamente. E aí, Pronto, então gente, só para ressaltar, para finalizar o caso, como a Ana falou, essas particularidades regionais, elas são muito importantes em grupos, né? E de acordo com as regiões, porque se você já tem um costume dentro de uma região, e é igual vocês trouxeram espécies que são mais típicas de cada região, acaba que é mais fácil prescrever mesmo. E se você uhum. encontra mais, já tem esse costume. Então, assim, isso fica muito regional, porque às vezes em outros locais você não vai encontrar, ou não ouviu falar da espécie ainda. Então, não tem como a gente, né, abordar, apesar de que algumas elas são conhecidas, às vezes até estão descritas, mas não é costume regional. E a gente sempre tem que lembrar da importância, que vocês até já ressaltaram, de como vai conseguir, né? É lógico que muitas vezes, dentro da fitoterapia, a gente
prefere, às vezes, prescrever o mais natural, em forma de preparação extemporânea, mas às vezes não é possível garantir a qualidade. E aí, É nesse verdade. momento, o extrato padronizado acaba sendo uma opção para a gente poder se No resguardar, caso, né? no caso do Pariri, eu tenho na minha casa, Aí porque fica eu mais tenho, fácil, né, Denise? casos na família de problemas de litíase e eu deixo na minha casa para essas situações. Ótimo, aí a gente já sabe onde achar, então na casa da Denise a gente consegue. Pronto, então a gente pode ir para o próximo caso, que aí é a Ellen que vai conduzir. Alguém vai fazer algum comentário, pergunta? Vamos então, já são 8h50, né? Ainda faltam mais dois casos. Vai lá, Ellen. Bom, gente, então nós vamos agora falar um pouquinho do caso que aborda o sistema geniturinário feminino, também seguindo o mesmo roteiro, né? Uma apresentação do caso, a anamnese do paciente, a identificação do problema e tentar chegar num plano de cuidado e tentar, né, uma resolução para esse problema dentro do curso de fitoterapia. Pode passar, Ani. Bom, o caso, então, é uma paciente, né, feminina, DS, 16 anos, estudante. Ela traz, então, que apresenta ciclos menstruais regulares desde os 14 anos, então tem 2 anos que ela, né, menstruou a primeira vez, né, da menarca. E nos 5 dias que antecedem a menstruação, ela apresenta mastalgia, instabilidade emocional, com irritabilidade, insônia e alteração do apetite com avidez por doces, principalmente chocolates. Durante o período menstrual, o fluxo se apresenta moderado, né, em torno de 4 absorventes ao dia, com duração de 5 dias, sendo mais intenso no segundo dia apenas. Nega cólicas menstruais e relata que os sintomas aliviam quando inicia o ciclo menstrual, né, o fluxo menstrual. Então, assim, aparentemente, a gente fazendo uma análise rápida, é um quadro simples, né, típico, né, dessa idade de adolescência, né, de sintomas pré-menstruais. Pode passar, Ana. Aí, ainda dentro né, dos dados da paciente, ela traz como antecedentes ginecobstétricos a menarca aos 12, né, não iniciou a vida sexual, ciclos menstruais regulares. Isso é bom porque não traz nenhum sinal de alerta, né, a princípio, né? Antecedentes pessoais, realiza atividade física esporadicamente, nega vícios, nega uso de qualquer medicação. E no exame físico, ela apresenta um peso de 64 quilos, né, uma altura de 1,62 e um IMC de 24,2, que aparentemente não mostra nada de muito grave. Então, assim, está dentro do padrão, né? O que é bom porque não traz nenhum indício de sinais de alerta. E nos exames laboratoriais, ela apresentou um hemograma e ferritina normais, que também é um indício importante quando se fala sobre período menstrual, né? Para a gente ter, assim, se ficar atento para os sinais de alerta. Então, o diagnóstico desses sintomas e sinais que ela trouxe se enquadram bem dentro da tensão pré-menstrual. Mas, como a gente sempre traz nos casos, e é importante a gente avaliar, poderia isso ter um diagnóstico diferencial, né? Que não foi mostrado nessa anamnese simples que ela trouxe, mas poderia também trazer um transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno depressivo maior, podia estar associado a um transtorno de ansiedade generalizada, né? Algum tipo de problema uterino mesmo, né? Relacionado à miomatose uterina ou adenomiose, ou algum outro tipo de, sei lá, ovário policístico, alguma outra característica. Mas todos os sinais e sintomas e os próprios resultados de exame não mostraram nenhum indício para esses diagnósticos diferenciais, né? Pode passar. E aí, o que que vocês trazem sobre isso? Quais seriam os sinais de alerta, né? E o que que a gente pode já começar a pensar para essa paciente? Alguém tem uma? Não? Nada? Ela se enquadra bem num caso típico, né? De tensão Achei que ela não pré-menstrual. tem nenhum sinal de alerta. Nenhum sinal de alerta. Bem típico. Ela tá até calminha demais, né, para essa idade. Podia estar assim até mais. É, Pega mas assim, tranquila. tá muito tranquila até, né? Mas assim, Ellen, ela oi, pode falar.
Desculpa, ela também não relata que assim que as dores, né, que esse quadro que ela está fazendo, que a incapacita de ir para a escola, de fazer alguma atividade, né? Então, assim, também não consigo visualizar nenhum sinal de alerta para a indicação, né, de orientar para a procura médica. Acho que os farmacêuticos, os enfermeiros, a gente poderia colaborar sim. A gente está bem. Eu ia falar que assim, a anamnese é bem simples, né, desses casos. A gente poderia perguntar um pouco mais sobre dieta. Ela fala ali que faz exercício Quantos dias esporadicamente. de menstruação? Ela fala 5 dias ali no início. Eu Cinco acho que dias, né? fala em torno de 5 dias. O Aí, fluxo só é avaliar alto. se tem coágulo, a Isso, cor não, não do fala. Não sangue fala de também, se coágulo. difere. Fala que o fluxo é intenso só no segundo, né, no segundo dia, que realmente é o mais tradicional. Porque os sinais nesses casos que a gente tem que estar atento é para anemia. Tem pacientes que realmente têm um fluxo Anemia. muito intenso. Ela não mostrou esse Aí, caso. a ferritina tá boa? Ferritina lá cita que tá bom, não fala valor, mas cita que tá bom. Ela também não traz muito, ela traz o sintoma, mas não traz muito sobre esse sintoma, né? De irritabilidade, até que nível que de ansiedade também não traz. Então, assim, talvez uma anamnese para perguntar melhor o que que você sente, como que você sente, até para a gente pensar O sono. né? No sono, não, não fala também, fala um pouco, mas não, não tem detalhes, né? Eu acho que seria também interessante. E o que que a gente poderia Acho que, perguntar para afastar completamente um sinal de alerta que pudesse ter? Alguma outra questão? O que que vocês imaginam? Sinal de tristeza, para ver se tem uma depressão aí, É. De né? retenção de líquido, de inchaço também, dores, né, na parte, pernas, peso nas pernas, essa questão também da circulação, Que ela retenção só de comenta de líquidos. cólica de uma forma geral, né? Acho que mais É, detalhes sobre essa cólica e outras dores que poderiam estar associadas. Isso é bom. ela nem tem cólica, ele dizendo cólicas, não? Ela, não, ela acho que ela fala que começa a acho que ela aparecer um pouco tem. antes da menstruação. É. Mastalgia que Ela ela tem reclama, né? um sintoma É, mais de acho que o foco irritabilidade, aí mais é a insônia. irritabilidade, né, É. Rita? Saber o quanto que se impacta nela no dia a dia, né? Assim, quanto que fica irritado, sem sono, Ó, ela quanto lista que assim, impacta. pode passar, deixa eu ver, ela lista assim, ó, insônia, irritabilidade, mastalgia e alteração do apetite. Ela relata comer, e ela não tá obesa, ela tem uma leve sobrepeso ali que talvez, né, ela relata assim, não tem detalhes, mas poderíamos perguntar mais sobre isso. Isso te incomoda, ter essa vontade de comer muito doce nesse período, né? O quanto isso assim, pela descrição e pelo que a gente conhece do quadro específico, talvez seja né, um processo que pode ser mais averiguado em relação a isso. Mas ela comenta isso, a É, insônia, a irritabilidade, a mastalgia. Então, o quanto essa mastalgia incomoda, né? Como é que é essa dor, né? Eu acho que também pode estar relacionado mais detalhes sobre isso. ela podia, de repente, assim, criar uma escala, né, de intensidade desses sintomas, que aí acho que facilitaria. Exatamente, porque está muito amplo, né? E bem simples, e aí fica parecendo um quadro simples de TPM, né? Acho que a gente podia esmiuçar um pouco melhor para ver se realmente não tem nenhum sinal de alerta. Pode passar o próximo, Ana. E aí a gente traz aqui aqueles sinais que a gente já comentou que poderiam ser mesmo alerta e que a gente pode investigar um pouco melhor. Então a gente falou o risco de anemia, que a gente já, né, já tinha ressaltado. Então entender ali se realmente existe esse risco, porque às vezes ela fala que não, mas assim, tá vazando, mancha o colchão, suja sua roupa, o quanto, né, esse sangue no segundo dia é tão, né, é igual você falou, uma escala, né, o quanto, até quantos absorventes, né, porque aí pode ser um caso que, apesar de a gente poder intervir, é bom passar para o ginecologista. Afastar os quadros que possam ser mais neurológicos, e aí esses transtornos mais relacionados à depressão maior, disfórico pré-menstrual, que talvez a gente precise de uma análise mais neurológica, de alguma intervenção voltado mais para o sistema nervoso, que pode estar relacionado também, né? Então, assim, o quanto essa irritabilidade te atrapalha em atividades habituais, né?
quanto você tem, aqui ele está falando de sentimento de falta de esperança, que a gente comentou, o quanto você sente de depressão, de angústia, porque senão você tem que encaminhar para um psiquiatra, para um psicólogo, entender se isso é normal dentro do período, né, pré-menstrual ou se está saindo ali do limite, né? E no E mais, eu também acho que a gente verificar, pode falar. Ah, verificar até a vestuária dela. Eu não me recordo a idade, mas até 25 a gente já tem casos, muitos casos de automutilação, né? E que eles é. escondem isso, eles escondem. Então, se tiver com manga comprida, aí a gente já desconfia que são coisas que as escolas têm que já desconfiar quando um aluno tiver um comportamento daqui. Qual é a idade dela? 16, é? 16. Bem idade crítica Ah, mesmo, de pois ficar bem é. de olho. Na idade crítica, É. né? 16, que já vai começar a ter uma pressão maior de escolher faculdade, essas coisas, é bem problemático, né? É porque às vezes a Tem gente fica que com um falso quadro de que é só tensão pré-menstrual, que existe, né? Mas será que isso está associado a um outro quadro que é neurológico, que é psiquiátrico, né? Então, assim, não que a gente não possa intervir, mas a gente está aqui ressaltando sinais de alerta, né? Vamos intervir aqui e vamos encaminhar, né? Então é importante a gente estar atento também dentro dessa, ver se essa irritabilidade, dessa instabilidade faz parte do quadro ou se é uma coisa de encaminhar, né? Mais Uma algum coisa comentário? que eu me lembrei, que eu gostaria de colocar aqui, eu já tive contato com 3 casos de adolescente assim, só que no caso apresentava anemia e apresentava um fluxo Intenso. exagerado, intenso. E aí a gente foi verificar, era talassemia e a pessoa não sabia que tinha, entendeu? E aí foi ver, aí viu na irmã, daí a mãe também trazia isso, e era aquela sequência que vinha vindo e elas não perceberam, e às vezes nem o médico se tocou, assim, entendeu? Então, aí foram 3 casos assim que me veio agora à mente, que eu falei, vou colocar para elas, porque eu acho interessante. Muitas adolescentes aí às vezes têm a talassemia e não sabe. E aí dá mesmo, dá bastante hemorragia, em alguns casos dá hemorragia e bastante anemia. E essa anemia não cessa se não fizer o tratamento correto, né? Muitas vezes tem Eu até que colocar. inibir, né, o processo, o ciclo menstrual, e trabalha com inibição total do ciclo. É, É importante, e assim, às vezes sim, isso é, mesmo. esse caso seria, entre aspas, mais interessante se a gente trouxesse, né, esses detalhes, mas eu acho que é importante mesmo investigar, porque às vezes, quando tem um sinal, pode ser um outro sintoma. Então, aqui, por exemplo, uma anamnese mais profunda, se a gente percebesse que essa irritabilidade estivesse excessiva, poderia ser alguma coisa neurológica, ou o exemplo que deram, vamos supor que ela se corta, se automutila, será que não é um outro processo além né, da tensão pré-menstrual, uma outra, né, um outro fator que seja neurológico, psíquico que ela esteja passando. Então a gente tem que estar atento ali para poder fazer uma investigação, né? Pode passar, Ana, para mim. E aí, então, tá aqui, ó, a nossa listinha. O que que ela tem de fatores mesmo depois que a gente fizer uma melhor anamnese? Então, ela vai te trazer aqui o que que incomoda. Insônia, né, que começa 5, ela deixou bem claro ali que é entre os 4 a 5 dias antes do período menstrual, né, do ciclo mesmo. Irritabilidade, a mastalgia e a alteração do apetite mais voltada para doce, né? E que quando ela, que desce a menstruação, esses sintomas dão uma diminuída, dão uma melhorada. E então, é nesses sintomas que a gente tem que pensar em trabalhar, o que que a gente poderia pensar em melhorar a qualidade de vida dessa paciente, né? Vendo que ela não tem nenhum sinal de emergência, de alerta, e como que a gente poderia estar intervindo aí, né? Primeiro pensando em planos de cuidado não farmacológicos, mas a gente já pode aí expandir e já ir pensando nas nossas espécies, né? O que que a gente poderia intervir não farmacologicamente que poderia melhorar a qualidade de vida dela? exercício físico,
exercício físico, é uma Atividade na dieta, natureza, né? áudio, A gente acha que não, mas os alimentos atrapalham muito o processo inflamatório pré-menstrual, né? ingestão de Cafeína, líquido. ingestão de líquido. A cafeína pré-menstrual já está associada a essa irritabilidade que a gente, né, fala, assim, que a gente sabe que já tem indícios. Então, exercício, alguma prática Orientar ela integrativa. sobre, orientar ela sobre a higiene do sono. Às vezes é um adolescente que fica até muito tarde mexendo no celular, por exemplo. É isso mesmo, Renan. Hoje, as mídias, né, usar muito tempo de internet, né, de É. que mais que a gente poderia intervir aí do ponto de vista? O pessoal está trazendo dança, yoga, meditação, né, alimentação saudável. Então, acho que tudo isso poderia ajudá-la, né? E até algumas práticas relacionadas ao que ela está sentindo. Por exemplo, a mastalgia, para essa dor, poderia ter interferências não medicamentosas, né? Algumas práticas, por exemplo, que poderiam melhorar ali as dores e que não necessariamente poderia ser uma interferência medicamentosa, né? Compressas, para as cólicas, para mastalgias, compressas seriam interessantes, né? Outras práticas associadas das práticas integrativas, né, seriam interessantes. O cultura, A acupuntura ajuda na- bastante, principalmente tem muita gente que faz no momento pré-menstrual a acupuntura e tem, né, um bom resultado. Pode passar, Ana, o slide. Então, alguns que a gente trouxe, né? Exercícios, né, intensificados nesse período pré-menstrual. Ela até traz lá que faz exercícios, mas não constantes. A dieta, a gente falou, e aí aqui até uma dieta específica. Existe hoje, os nutricionistas têm trabalhado o aumento de alguns compostos que podem ajudar, né? Como vitamina B6, cálcio, magnésio, triptofano e diminuir outros alimentos como gorduras, né? É, evitar álcool, doces, a cafeína que eu tinha comentado, derivados xantínicos, diminuir o edema, o inchaço, né, nesse processo. Então, seria interessante esses aspectos. E agora pensando no que a gente pode fazer como um fitoterapeuta clínico, né? Qual seria o nosso plano de cuidado? E aqui, gente, igual eu falei lá no outro caso, eu trago para vocês um desafio. A gente está falando de um sintoma específico do sistema geniturinário feminino ali, né? Então, assim, pensando especificamente no período, né, pré-menstrual, mas a gente falou de vários sintomas. Então, a gente sempre tem que pensar, igual eu comentei lá no outro, que a gente pode ter abordando aqui aspectos diferentes. A gente traz ali uma coisa bem pontual relacionada aos hormônios, mas a gente traz também problemas, alguns sintomas dela relacionados ao comportamento. Então, assim, será que a gente tem uma planta que é mais metabólica, é mais, né? O que que ela pode agir de uma forma geral? Ela fala de irritabilidade, ela fala de insônia, mas ela fala de cólica. Então, assim, a gente sempre pensar como eu vou abordar. A gente tem várias formas de abordar na fitoterapia, para a gente poder pensar em espécies que possam ser, às vezes, até mais gerais, né? Pensando nesse caso especificamente. O que que vocês pensariam? Ó, a Zanete chegou, Zanete, você não estava aqui, né? Ela colocou aqui no chat, a Vitex, Hipérico, Melissa, Passiflora. Quem mais? Quem pensa mais em alguma coisa? Eu pensei no funcho, Ótima, né? Pensei no funcho, pensei também no capim-limão e pensei na gemena silvestre aí pela ansiedade aí do doce. a Lady sempre traz umas espécies diferentes que deixam a gente bem feliz, aquele quentinho pro coração, né? Muito interessante. Quem mais tem alguma ideia? Olha, Letícia falou da eu colocaria, prímula. eu botaria a borragem, o prímula, para Excelente. essa parte hormonal. Aí, aí passiflora, para acalmar, né? E óleo essencial, eu também gosto de usar um estrogen light, sálvia esclareia, para colocar no ventre, ele é muito bom, né? Aham. Para TPM, né? Para cólica. E a lavanda, né? Podia associar os dois, que aí ia fazer tanto acalmar como ver a parte do, né, hormonal. Excelente. Eu Quem não mais saberia, traz? eu não saberia como lidar com a mastalgia.
É, a mastalgia te deixa angustiado. Quem que acha que é uma boa opção para mastalgia? Que é um dos problemas, viu? O Porque, que ela assim, falou, no geral ela, você vai resolver, mas quando é uma mastalgia muito característica, a gente teria que ir mais a fundo. Talvez teria que fazer uma associação. Tem uma que é muito boa para mastalgia. Quem sabe aí qual que seria uma boa opção? Acho que alguém já falou do óleo de prímula, né? Prímula é excelente, é uma ótima Prímula, alguém opção, falou, bem. acho que foi, É, não sei se foi Letícia, Denise, alguém falou do óleo de prímula. E aí, Renan, os ginecologistas têm passado também muita suplementação com vitamina E, né, para sim, mastalgia, já massa, ajuda bastante. numa concentração maior, geralmente 400 miligramas, uma dose diária, uma dose única. Queria bacana. dizer que eu gostei muito da prescrição da Denise, se ela puder deixar no chat, que ela citou algum fitoterápico para aplicação local, né? Uma planta, não sei Ah, como o é que óleo, seria. óleo essencial. Ela O falou um óleo óleo, essencial, foi. pronto, tá, não consegui pegar o detalhe, mas eu gostei da tua prescrição. Inclusive, gostaria dessa indicação para mim, né? Ótimo, tá Ai, vendo? É bom que tá e todo mundo uma coisa, já desculpa. tá saindo com as próprias indicações, né, Letícia? Saiu errado. Isso, claro. Perfeito, perfeito. Só um comentário assim sobre o caso e a descrição, né, que me chama a atenção dos sintomas, né, que a pessoa, né, relata, a adolescente, né, e que eu acho que, não sei, aí tá falando que é muito específico dessa faixa etária, né, e desse período da vida, mas eu acho que as mulheres sentem isso até um pouco mais, Ah, um pouco mais de idade, né? Então, assim, gente, eu já tenho 40 e poucos, 46, e até hoje eu sinto essas coisas. E sinto mais do que quando era adolescente. Então, por isso, o meu interesse também nessa prescrição aí da mas Denise. eu acredito, Letícia, que E às vezes a gente hoje, analisando o caso, se você perguntasse para ela, para a menina de 16, talvez ela não conseguisse enxergar que ela sente tudo isso. Mas hoje, a gente analisando, fica mais nítido para a gente que a gente sente isso, entende? Mas é uma coisa que começa nessa idade e fica um bom tempo. E aí, foi bom você comentar sobre isso, porque esses sintomas, eles se parecem, mas eles vão alterando ao longo do tempo, e as espécies que às vezes fazem mais. Se discute muito isso na fitoterapia. Aquelas que fazem mais efeito mais jovem, às vezes lá na frente também vão fazer efeito na menopausa também. Porque também é um. Então, assim, principalmente aquelas que vão trabalhar com o todo, por isso que eu falei, pensa no que é mais metabólico. Porque, querendo ou não, são alterações metabólicas, para mais ou para menos, mas são alterações metabólicas. E às vezes você para um período de sentir cólicas e ter esses problemas, e lá na menopausa você vai começar a ter de novo. E com uma característica diferente, mas aí você também tem mastalgia, também tem umas cólicas diferentes, porque o organismo está de novo passando pelo processo. Então, assim, eu já vi acontecer mas a gente prescrevia muito a prímula lá no início, e no final também fazer efeito a prímula, mas sobre um outro aspecto também, mas conseguir ter efeitos, né? Então, a gente percebe isso em várias fases da vida, sim, né? Que bom que você está se encontrando nesse processo. perfeito. E também, assim, muito interessante relacionado a isso que tu tá trazendo, é que, assim, para quem talvez não tenha tanta experiência com a clínica, né, ou vai começar, como a gente tem esses tratamentos, né, essas plantas que elas são meio que transversais aí ao longo da vida, ou até mesmo para determinadas condições, e que elas se repetem, né? Então me chamou a atenção, desculpa eu estar desviando um pouco aqui, mas Não, aproveitando a excelente. oportunidade. Assim, cúrcuma, que ela apareceu assim em vários, já fazendo uma reflexão sobre os temas, né, do curso, mas assim, para questões respiratórias, digestivas e outras, acho que cardiovasculares. Gente, então, assim, começar como se fosse assim com um kit básico, né? Para prescrição, porque tem plantas que tu consegue transpassar, né, diferentes condições e dentro do mesmo, né, que nem o caso aqui da saúde da mulher que a gente está discutindo, né, do trato geniturinário, né, Uhum. e a gente consegue trabalhar com algumas plantas-chave. Então, óleo de prímula para mim é uma coisa que está ali,
relativamente interessante, assim, de trabalhar, acho que por de ser de fácil adesão, que tu consegue usar 15 dias antes do sintoma, do teu ciclo começar, né? Não precisa ser um uso contínuo, e aí vai Uhum. também fazendo esse manejo, né, ao longo dos tempos. Mas é isso. Excelente. Alguém Obrigada. tem mais algum comentário, gente? A prímula, nesse caso, é importante, até acho que a Leide tinha comentado e alguém já tinha. A Letícia mesmo tinha falado, né, Letícia? Porque ela tem essa característica anti-inflamatória. E aí você comentou da cúrcuma, eu acho que você colocou no outro caso também, e acabou que a gente não comentou. O que que acontece? A cúrcuma ela tem uma atividade muito boa anti-inflamatória, no geral. Então, assim, ela não seria indicada diretamente para esse caso específico, mas se você vem tomando por algum motivo, com certeza ela iria atuar na mastalgia, sim. Né? Então, assim, ela tem esse processo. Não é uma indicação direta, mas assim, você deu exemplo, né? E ela poderia. Mas aqui nesse caso, por exemplo, pensando na mastalgia especificamente, a prímula seria muito importante, porque ela tem essa ação bem específica, né, anti-inflamatória ali de dor e que seria um aliado se essa mastalgia realmente incomodar a paciente, né? Pode passar, Ana. Vamos ver as opções aqui de espécies e ver se o pessoal dá algumas sugestões. Bom, a Denise, foi a Denise, né, que fez esse caso para gente, e ela trouxe algumas, a Débora, desculpa, ela trouxe algumas espécies que foram discutidas no nosso curso lá de tutores, né, a gente definiu algumas, e aí algumas a gente pode discutir, concordar, outras vocês trouxeram, né, a Leide trouxe algumas, Denise trouxe outras, e o pessoal complementou. Então a gente pensa em dois grandes eixos, como eu falei para vocês, e eu também pensaria assim, de primeira, eu pensaria em alguma coisa para dar uma amenizada nessa irritabilidade, alguma coisa para acalmar, né? E poderia ser a lavândula, poderia ser o hipérico. E depois pensaria em cuidar um pouco mais do ponto de vista hormonal, ali, mais pensando, né, nessa dor e nesses sintomas mesmo relacionados ao período. E aí a gente poderia fazer uma outra associação. E aí aqui tem alguns exemplos que alguns já trouxeram hoje, né? A prímula, a borragem, borago. Mas o Vitex chama muita atenção, né? É uma espécie muito usada para esse quadro, né? Consegue atingir bem e atuar lá no eixo hipófise hipotálamo, então consegue ter essa atuação meio que na formação né, de todo o quadro. Então, assim, né, o processo ali pré-menstrual, em que você já tem um momento onde você vai liberar o hormônio, vai produzir. Então, assim, o Vitex ele é muito usado, então seria uma boa opção também. Poderia ser sozinho, né? Mas poderia também ter uma associação com alguma coisa ali que atuasse mais, né? Uma camomila, um maracujá, que alguém comentou, né? E associado às práticas integrativas, florais, a Wizenete está comentando aqui, eu acho que seria uma boa opção. Alguém quer comentar alguma coisa dessas espécies? Vocês percebem que aqui está mais voltado, assim, né, específico, pouca opção que vocês trouxeram que eu concordo, a camomila, a passiflora, a melissa, que muita gente comentou, acho que seria interessante. Quem mais? Alguém E quer algo, comentar? Ellen, rapidinho. Ah, Antes da gente iniciar Eu, a aula, né? Eu e a Ellen, a gente estava debatendo o caso, né? Fazendo uma rapidinha entre nós duas assim. E a gente tinha comentado isso, né? Nesse caso, de ver uma planta, né? Assim, uma melissa, uma camomila, né? Porque é uma adolescente, né? E aí essa questão da TPM vem muito lá do emocional também, né? Então, para vocês verem assim, como o pensamento da gente sempre vai pelo mesmo lado, porque estava eu e a Ellen discutindo sobre isso, e aí hoje vocês também trouxeram, né, essa questão de fazer uma indicação de uma melissa, de uma camomila. e aí, Ana, eu te pergunto, você acha que o ideal, eu acho que a gente iria prescrever, sei lá, um chá, né? Mas você acha que essa adolescente, 16 anos, vai ter tempo, paciência, vai querer tomar um sim, chá? Vocês acham que seria uma boa indicação para ela, associado? acho que não. É, né? Mas Nesse seria ótimo, caso, né, se ela quisesse. E assim, a gente percebe, e aí é uma outra coisa que a Letícia estava comentando, que isso muda um pouco. A adesão a pacientes mais jovens, com a preparação extemporânea, com a preparação do chá, é menos, né, tem menos aceitação do que dos mais velhos. E aí a gente acaba, né, sendo uma preparação que a gente não usa tanto, né?
E aí, talvez uma outra coisa associada, mas seria excelente se a gente pudesse associar, né? Um chá, por exemplo, associado ao Vitex, em cápsula, padronizado, alguma coisa nesse sentido, né? Pode passar, Ana. Ellen, eu só Oi, queria pode só falar. complementar que tem uma planta que eles estão usando muito para TPM, também na parte de pré-menopausa, que é o Ian mexicano, que é Dioscores vilosa, né? Que inclusive tem fitoterápicos industrializados. Que E seria uma ele é o boa opção. inhame selvagem, ele tem fitoestrógenos, ele seria uma boa opção. E para a Letícia, né, que disse que tem esse problema, o inhame local também ele tem esses fitoestrógenos. Se você conseguisse colocar na sua alimentação inhame, né, talvez você fosse melhorar também bastante esses problemas, que são duas possibilidades, né? Eu passo muito suco de inhame, tem até suco industrializado de inhame, eu já vi, né? Em lojas de produtos naturais. Mas eu passo mesmo o suco para a pessoa tomar, né? Na pré-menopausa e TPM também. Ótimo, ficou ótimo, Denise. Tá vendo, Letícia? Ainda pegou uma prescrição aí de sucos e dieta. Pode passar. Então, aqui, gente, eu trouxe só os exemplos, né? A lavândula, aqui a prímula, as prescrições são, né, do formulário fitoterápico, o borago, que também é muito usado, e a prescrição que foi, isso, que foi sugerida pela professora, que foi a que desenvolveu o caso, seria uma associação, né, entre a prímula, e aí ela sugeriu o óleo em cápsulas, né, 2 vezes ao dia, durante 15 dias que antecedem a menstruação, começar ali um pouquinho antes, associado ao Vitex, né, que também um extrato padronizado. Por quê? Pensando nessa paciente especificamente, né, uma adolescente, que não teria ali, né, tanta vontade de fazer uma preparação extemporânea, né? Aqui eu sinto falta, acho excelente essa formulação, acho que atingiria bem o objetivo, mas eu sinto falta de alguma coisa ali para dar uma acalmada, né? Uma camomila, uma melissa, alguma coisa que pudesse. Mas se realmente ela não fosse adepta de um chá, talvez uma outra prática que pudesse, um floral, né? Quem sabe, como a Ilzenete sugeriu, para poder trabalhar um pouco da irritabilidade, né? Do momento, né? Mas eu concordo que essa prescrição seja aí uma prescrição interessante. Aqui também o uso, talvez, da lavanda como aromaterapia, para dar uma acalmada, seria também uma opção, né? Para ela dar uma pensada aí do ponto de vista mais neurológico, né? Para ela dar diminuir essa ansiedade e irritabilidade do processo. Alguém quer mais comentar mais alguma coisa, gente? Tudo bem? E aí a gente faz esse link, né? Pensando nesse link aí de dar uma acalmada, alguma coisa né, para ansiedade ou para o sistema nervoso. Esse caso especificamente vai falar um pouquinho de espécies aí do sistema nervoso, que a Ana vai começar comentando com vocês. Pronto. Isso, daí a gente vai agora para o nosso terceiro e último caso, né? Que vai abordar o sistema nervoso. Então, o roteiro mesmo, né? Apresentação do caso, uma anamnese do paciente, identificar os possíveis problemas, né? E elaborar aí o plano de cuidado. Então, o caso, homem, 35 anos, né? Trabalhador administrativo, casado, tem um filho de 6 meses, né? Natural e procedente de Curitiba, Paraná. A queixa principal dele é um cansaço persistente há cerca de 8 meses, sem melhora com repouso. Início insidioso, né? E aí, insidioso quer dizer de forma lenta, gradual, né? Esse cansaço dele. Associado a dificuldades de concentração e dores musculares leves. Não tem febre, não tem infecções recentes que sejam relevantes, né? É um sono não reparador, assim, que ele dorme, mas acorda muito cansado, né? Relata a piora do cansaço após atividades físicas moderadas, sem perda de peso ou alterações significativas no apetite, e sem sintomas depressivos também.
tá? Mas ele relata uma frustração com a falta de energia, aquele cansaço, aquela prostração, né? Os antecedentes dele. Ele tem episódios esporádicos de enxaqueca desde a adolescência, nenhuma doença crônica diagnosticada, tá, anteriormente, e não tem histórico também de doenças autoimunes na família, né? Medicamentos em uso, ele usa de vez em quando algum analgésico aí para a cefaleia dele, para essa dor de cabeça, né? O exame físico, o estado geral preservado, mapeado de 120/80, tá ok, né? A frequência cardíaca de 72 também tá ok, sem alterações neurológicas ou musculares evidentes e sem linfonodomegalias ou sinais inflamatórios também, né? E aí, quando a gente começa a pensar cansaço, prostração, né, a gente pensa, como tá a tireoide, né? É a primeira coisa que a gente vem, né? E a vitamina D, tá? Então, de exames complementares, hemograma e bioquímica sem alterações, função tireoidiana normal também, né? Então, toda a parte hormonal aí da tireoide tá ok. Sorologias para doenças infecciosas negativo, né? E o PCR aí, e o VHS, né? Que são exames laboratoriais para avaliar a presença de inflamação ou infecção também normais, tá? Então, sem inflamação, sem infecções também. O diagnóstico médico desse paciente, né, foi uma fadiga crônica, certo? Provavelmente secundário ao estilo de vida, ao estresse dele do dia a dia, né? Mas, se o paciente fosse para o farmacêutico ou para o enfermeiro antes de ter esse diagnóstico médico, né? A gente podia pensar em várias coisas, tipo, pode ser um tipo de câncer, uma dor de cabeça que não passa, uma doença autoimune, um distúrbio metabólico, uma tuberculose, uma anemia grave, né? Doenças neurológicas, cardíacas, hepáticas. Então, assim, tem um mundo de coisas que a gente poderia pensar, né? No que esse paciente poderia ter, certo? Mas aí o diagnóstico médico foi uma fadiga, né? Ainda bem, né? Que é mais fácil de tratar, né? De ajudar, né? Talvez, né? Digamos assim. Então, é uma pausa para discussão. Apresentado esse caso, vocês veem algum sinal de alerta que vocês pensem, não, com esse sinal eu vou encaminhar direto ao médico e não vou prescrever nada? Ou vocês prescreveriam algo, mas também encaminhariam aí ao médico? Não vejo nenhum sinal de alerta, não. Eu também não Oi, vejo sinal Renan? de alerta, não. Nenhum sinal de alerta, não vejo, não. Ele falou alguma coisa de cognição, de memória, alguma coisa? Se ele o quê, Denise? Eu não Desculpa que li eu não entendi. direito. Ele falou? Se ele falou de cognição, memória, não. Não, Ele falou do cansaço, assim, né? Que ele dorme, não Tá. consegue e acorda cansado, né? ele falou só que o sono não repara, né? Ele acorda sempre cansado. Eu não vi ele nos exames, se ele apresentou esses exames de mais metabólicos, assim, de vitaminas, especificamente, né? Porque ali fala da questão da deficiência nutricional, né? Relacionada a esse cansaço. Então, episódio Sobre esporadicamente. vitaminas em Não geral, fala. não. É uma coisa de se Não. pensar, né? Então, uma B12, primeira encaminhamento que eu pensaria seria para o nutricionista, né? Então, para verificar vitamina D, vitamina B12, é. entre outras que o nutricionista, Sim. talvez, ou o próprio médico, né? Se for um Aham. clínico geral, ele Sim, pode aham. observar, investigar isso também, né? Exatamente, Letícia. Então, veio a questão da vitamina, né? Como é que tá aí? Aparentemente não tem nada muito grave, mas é importante. Esses casos são sempre uma anamnese mais simples, né? Uma perguntas mais profundas, alguma dor, alguma queixa específica, né? Olha, uma coisa interessante seria perguntar, porque no caso fala que ele é um trabalhador administrativo, né? Mas com que tipo de administrativo ele trabalha, É. né? Será se
é um trabalho estressante, ele trabalha no meio de muita gente falando, sabe? Que tipo de trabalho é esse dele, né? A gente precisa entender. Porque, por exemplo, vai que ele fala assim, um trabalho administrativo, sendo que ele trabalha muito, por exemplo, falando ao celular, né? Usando muito celular. Então, isso pode causar cansaço também. Então, a gente pode enveredar por essa parte, né? Porque ele já fala ali que tem um filho de Olha, 6 meses. Então, aí o é isso sono que eu já. ia falar. Ele tem um bebê. Exatamente. Aí vai que Se jante o estivesse bebê dormindo com o bem, é que ia ser trabalho, né? esquisito. Se Tem o que pai tá assim, perguntar. imagina a mãe, hein? Eu ia falar, Isso que eu eu, ia falar, eu Ellen, acho que eu exatamente. vou lá pro caso clínico da mulher. A gente vai ter que dar alguma coisa Que para ela. deve Se o estar pai bem tá assim, pior. A se o, mãe Pronto, tá bem concordamos pior. então. se o pai tá assim, o que que a gente vai para a mãe já deve estar tomando benzodiazepina, com certeza. É porque o homem sempre reclama mais, tá? Só que, Não, desculpa aí, certo. Renan, mas o homem sempre reclama Rapaz, mais. Tadinha da mãe, tá? Eu pensei só na mãe também. Exatamente. Se ele acha que não está dormindo bem, Imagina, então, né? Ó, quem é, tinha perguntado, vocês viram que lá no slide que a Ana colocou, ele fala de dificuldade, ele não fala de cognição, mas de concentração. Ó, Sim. dificuldades de concentração e dores musculares leves. Porque essa dificuldade de concentração pode ser também porque, como ele não está dormindo, né? É, Tá com sono, e exatamente. aí. Sono mesmo. uma coisa aí que ele não relatou no caso, mas que também seria interessante na investigação depois, dosar os níveis de testosterona dele, porque causaria Boa. já pensei até numa planta para colocar nisso, porque ele também não falou nada a respeito da libido dele, dessas É, questões, boa. Vai que ele Exatamente. tá. Quantos anos ele né? tem? Ele tem 35 anos. Ah, ele tá 35. jovem. Mas Exatamente. a gente vê hoje, já no dia a dia de farmácia, muito comum reposição hormonal nessa idade, hipogonadismo, principalmente em pacientes masculinos com sobrepeso. É, Aham. muito Embora ele não bom. relate, embora ele não relate nada disso, de libido, sobrepeso, mas seria algo a Mas mais também sim. para investigar. Excelente, Renan. E só curiosidade, Renan, qual a espécie que você ia prescrever para esse caso? Já que a gente está, né, uma troca de experiências. Se Isso. fosse, o que que você ia prescrever? Eu penso já na questão do caso e eu adicionaria também para essa situação o tribo terrestre. Tríbulos. Ótimo. Uau, eu não vi. Tríbulos. Tríbulos. Tribulus. A Porque tribo. tribulus tem algumas ações aí miméticas de testosterona, e vai que fosse o caso dele, poderia dar uma ajuda também. Inclusive usa muito para mulher, né, que está na Isso, menopausa, exato. tríbulos para fazer essa reposição. Aham. Exato. Excelente. Ótimo. Então, assim, de sinal de alerta grave, que a gente precisa encaminhar imediatamente ao médico, ele não tem, né? E quais seriam esses sinais de alertas graves, assim, né? Se ele tivesse uma perda de peso inexplicada, febre persistente, sudorese noturna, dor generalizada, né? Falta de ar no peito, fraqueza progressiva, perda de força muscular, alterações cognitivas, né? Que eu acho que foi a Letícia que perguntou das alterações cognitivas, né? Então, assim, ele não. Se ele tivesse uma alteração cognitiva, seria um sinal de alerta já para encaminhar ao médico, né? Uma palidez extrema, icterícia, aumento dos linfonodos, né, por mais de 3 semanas, alterações gastrointestinais persistentes, como diarreia, náusea, né, sangue nas fezes. E aí não tem nenhum sinal de alerta grave, né? Nenhum desses aí. De problemas que a gente acha nele, tem vários, né? Essa fadiga crônica dele, o sono, que aí pode levar a dificuldade de concentração, né? A cefaleia, que aí de vez em quando, a gente de vez em quando ele vai lá e usa um analgésico, não é isso? As dores musculares leves, estresse, sobrecarga, né? Que aí associa paternidade, trabalho, né? Então ele tem vários probleminhas aí para a gente estar resolvendo, né? Então, aquilo, para todo problema eu tenho que ter uma solução, tá? De tratamento não farmacológico, né? Para solucionar aí, para ajudar esse paciente. O que é que vocês pensariam de não farmacológico? Limitação, atividade física. Isso.
Eu colocaria a atividade física e também fazer uma higiene do sono. Tentar fazer, né, uma higiene do sono, eliminar alguns café, né, estimulantes, assim, que a gente costuma usar diariamente. Às vezes pode até ser isso que está provocando a dor de cabeça nele. Às vezes toma muito café porque acorda cansado, né, quer dormir, entendeu? Olha, não fala em diminuir café na frente da Ellen, Então, não, viu? eu acho que assim, o exercício físico. Ele precisa buscar ele Ai, precisa meu Deus, buscar pois é, uma. eu também usava muito café. é, ele também, só para Então Alimentação é rica em isso. complementar, complexo B também, né? Eu acho que essa questão do E também exercício. uma outra coisa que eu coloco é a auriculoterapia, que eu trabalho, eu uso muito a auriculoterapia, também ajuda muito no sono reparador. Vocês não têm noção como é bom. É uma ideia assim, é divino, divino mesmo. Eu só ia ter um certo cuidado Luana, em indicar a atividade física para ele, porque ele já se queixa dessa fadiga, e eu acho que lá ele relata que a fadiga piora depois da atividade física. Então é algo que E talvez relatadores leves. então eu acho que frustraria ainda mais a situação dele. Assim, Na não verdade, é deixaria. outro tipo de atividade, né? A gente tem atividades e É, atividades. Mas, assim, isso uma é, caminhada num lugar mais isso. tranquilo, porque também ele ficar muito Pausar essa parado, atividade. não é ele fazer era uma isso que eu musculação pesada ou um Exato, aeróbico, né, exato. forte. É uma coisa que eu acho que vai ter que associar ali com uma coisa. É uma atividade física que ele precisa se movimentar, né, de alguma forma. Mas Isso, um tem que ter um horário da alongamento, atividade, talvez né? um Tai Chi Mas, Ellen, Chuan, né? Oi. Ellen, os estudos mostram agora que as atividades físicas com contração muscular mais forte, e a musculação ela se destaca, ela libera algumas substâncias do nosso corpo, que hoje são chamadas de hope molecules, que são moléculas de esperança, né? Porque não se sabe nem quantas são essas substâncias, elas agem na parte do metabolismo, elas agem no humor, né? E na produção de vários neurotransmissores, né? Eu posso até botar no grupo uma foto que eu tenho de um artigo que mostra uma delas, né? Que é uma proteína que se forma com a contração muscular. Não, eu Aí, com aí certeza, Denise. Só acho difícil a gente é, convencer ele de primeira, entendeu? É igual o Renan falou. Eu acho que é super importante que lá na frente ele venha fazer essas atividades. Mas pensando diretamente, a gente convencer ele ali no momento que ele não está dormindo, ir para uma Exato. atividade de contração de primeira, a gente tem que lembrar que é um paciente, né? Agora você vai fazer musculação. Eu acho que a gente não consegue. Então, assim, eu mas acho que é uma às vezes transição. as pessoas é, aí que a gente tem que passar aí para o educador físico, porque às vezes não Né? precisa mais do que 10 minutos, né? As pessoas se enganam, né? Que pensa que muito tempo, não, às vezes 10 minutos de uma atividade, ela é melhor do que uma outra, né? Que não vai fazer tanto efeito uma hora. Aí você gasta, né? É claro que eu não sou especialista nisso, quem deveria falar nisso mesmo é um educador físico que estaria mais habilitado para. Ô, Ellen, Exatamente. só para complementar, pegando essa questão da atividade física, eu acho que ele poderia ter um hobby, né? Porque assim, ele não tem um hobby, né? Então, uma Isso, exato. atividade física que lhe dê prazer. E aí Isso. eu poderia sugerir a ele entrar no grupo de corrida, que é o que eu participo, e fez toda a diferença na minha vida, porque eu consigo me exercitar e me divertir ao mesmo tempo. Então fica essa dica aí para quem está passando por essa situação. E ele não relata assim uma frustração, ele relata uma frustração, mas não é um caso ainda de depressão. Mas acho que poderia ter uma terapia, um psicólogo. Acho que valeria a pena essa conversa. Isso, ver se ele tem essa condição, né? Como que ele poderia introduzir isso aí na rotina dele, né? O que é que ele acha de uma terapia também. Então, é uma boa lei. E a gente tem Tem uma vários. coisa que estava escrita.
na É, apostila, que era fazer uma escuta afetuosa sobre as relações sociais e familiares. Eu acho assim que, como ele tem um bebezinho de 6 meses, a gente não tem como pensar na higiene do sono dele ou pensar na atividade dele sair sem assim, pensar nesse contexto dele, social, sim, familiar, principalmente, porque tudo que ele fizer vai ter que ser ali um comum acordo para poder caber a esposa, o bebezinho, principalmente, enfim, não atrapalhar também nesses cuidados. Então, acho que a gente tem sempre que exatamente. pensar nisso. Porque é isso que a gente comentou, né, Rita? Se ele tá assim, como é que tá a mãe, né? Pois é. Pois é, Então vai a gente fazer uma higiene precisa. do sono, ele vai falar, não, agora não, meu amor, agora eu vou fazer aqui Fique meu você que vai fazer a minha chazinho higiene do sono, e né? eu vou passar um negócio e você não vai dar para ser Não assim, dá. entendeu? Não vai, a Exatamente. gente vai estar prejudicando o outro lado. Eu acho que é uma coisa que eles têm que fazer, inclusive a questão da Isso vai gerar terapia, uma assim. confusão tão grande dentro de casa que só Deus sabe. Com certeza, imagina? Ah, não, agora eu não posso, que agora é a hora do meu chazinho. Isso vai dar Aí um complicou. problema. O problema é que vai ter a hora Então, dela e a hora dele. Se a gente for atender os dois, aí vai ter, olha, a sua hora do sono e a sua hora do sono. Vocês vão ter é, que trocar, Exatamente. né? você vai ter que trocar o plantão. Então, Por ó, isso, aí. por isso que a auriculoterapia seria muito legal nesse caso, Uhum, porque quando você faz o estímulo do rim, na aurícula, você consegue um sono reparador e consegue também uma tranquilidade maior da pessoa, até para que ele possa ajudar essa mãe, né? Então, assim, eu tenho tido realmente muitos bons efeitos usando o aurículo, né? Quando é um caso assim, por sim, exemplo, sim. né? Que você precisa dos dois ali estar, né, atuando, porque Aham, ninguém pode dormir e deixar o bebê, né? É. exatamente. Então, assim, de tratamento não farmacológico, educação em saúde sempre, gente, sempre, sempre, né? Explicar o porquê desse cansaço crônico, né? A relação com o estresse, tensão muscular, hábitos de vida, uma higiene do sono e aquilo, né? Não é dizer, vai dormir, né? Vamos, o que é que a gente consegue fazer aí na tua rotina junto com a da tua esposa, né? Uma atividade física regular. Então, assim, uma caminhada, como a Ellie comentou, uma caminhada ao ar livre, né? Para ele se desestressar mais. Uma natação, hidroginástica, um clube de corrida, né? Assim, o que é que ele gosta, né? Uma psicoterapia, que vocês comentaram também, meditação, né, um Tai Chi Chuan, outras práticas aí integrativas, né? Então, assim, tem uma infinidade de coisas e nisso a gente vai alinhando com o paciente, né? O que é que dá para ele fazer, o que é que ele quer fazer também, certo? Aí a Ellen vai comentar agora da parte do tratamento farmacológico fitoterápico. Mas tenho certeza que todo mundo já pensou aí na sua espécie, né, de estimação, né? Todo mundo tem uma preferida. Nesse caso, gente, do mesmo jeito que os outros, é a mesma ideia. Vocês vão ver que quem elaborou o caso pensou de primeira no que a gente sempre pensa. Ai, fadiga, eu tô com fadiga, cansaço muscular, eu vou lá para algum estimulante. Mas não sei se é só isso o caso, né? Então nós vamos avaliar como foi discutido, mas no dia também da discussão dos tutores, a gente trouxe várias propostas e a gente falou aqui, é um paciente que ele precisa de alguma coisa com estímulo, vou tomar um monte de café e vou ficar lá e vou continuar cansado, com dor de cabeça, ou tomar só um estimulante. A gente pensa de primeiro, Guaraná, né? Guaraná em pó. É uma opção. A Paulínia cupana, mas será que é a melhor opção? Né? Ele não é Eu acho, hipertenso, né? Então a gente pensar assim, a gente tem duas abordagens. Alguma coisa que estimule, que ajude, ótimo. Mas será que também alguma coisa que ajude a ter mais paciência, né? Como a fazer junto ali uma aurícula vai te ajudar, ou se não uma planta que possa te ajudar ali com um processo mais de mais paciência, de entender melhor, né? Então, assim, eu, vamos eu, pensar o que que vocês eu propõem aí. usaria a Chavaganda, porque ela atua em várias frentes. Aí, Ela é inclusive na maravilhosa, né? As- parte mental também, Eu já pensei tem muito no estudos. ginseng, desde o início. É um tipo de ginseng, né? Não é todo mundo vai pensar. Então, o ginseng é Esse é um. coreano. Exatamente, É, indiano, né? Que eles o falam mais. Panax, né? Fala especificando o Panax. Eu fico Ela é muito sabendo usada na tudo. medicina tradicional chinesa. As Mas foi, vaganda, inter- né? Que eles falam. mas foi interessante isso Propaganda. que ela me Medicina falou. indiana.
Indiana, chinesa também usa também. muito. Eu achei Ayurveda. interessante isso que Ellen falou, porque desde o início do caso eu vinha pensando no estimulante, realmente. Mas essa questão do estresse dele, as dores musculares associadas ao estresse, então realmente, será que só estimulá-lo seria a solução? Não, não é o caso mesmo. Achei muito interessante esse pensamento, de trabalhar também esse outro lado, de lidar com a paciência, de um estresse que ele está vivenciando, algo que também o relaxe, né? E não só estimulá-lo. Foi A bacana. gente vai ter que estimular porque alguém vai ter que cuidar do bebê, né? Vai ter que Mas ter energia, que a gente mas esteja estimulado, mais feliz. Eu acho que ajuda, e é, eu acho que a gente não pode esquecer esse perfil, gente, porque eu acho que é a hora que a fitoterapia mais faz diferença. Se a gente tem uma espécie que pode ajudar a gente a olhar com um olhar melhor, ter mais uma paciência, eu acho que a gente não pode abrir mão dela. Em todos os casos de hoje, a gente viu algum momento que a gente podia estar trabalhando esse olhar mais paciente ali para o pro processo que você tá passando. E foi talvez interessante. eu acho que talvez esse seja o melhor uso da fitoterapia. Trabalhar esse todo. Eu acho que a gente tem algumas espécies que são chaves ali, que conseguem dar esse olhar, né? Qual outra? Quem mais tem mais uma opção? Então a gente falou dos ginséns, os ginséns de forma geral, o indiano, o brasileiro, os nossos todos têm uma característica aí adaptógena com algumas diferenças, mas seria uma opção boa. Que mais? Quem pensa num... Rhodiola, Sei. Rhodiola rósea, não sei como é que pronuncia. Sim, boa opção. Essa mesma era essa que eu Essa pensei. mesma, Porque boa. ela vai tratar tanto a fadiga quanto a questão da concentração. E aí, só pensando lá na apostila, a questão do horário que ele vai tomar, né? Porque precisa tomar pela manhã. E aí, isso também pode acontecer, mesmo com o ginseng ou com o guaraná que alguém indicou. Assim, ele pode tomar, mas aí ele vai ter que tomar no horário da manhã para não interferir no sono. Isso. Exatamente. E o Renan falou de primeiro o ginseng, né? A gente pode pensar no ginseng tradicional. O Panax ginseng é o mais. Se a gente pensar em facilidade de encontrar, né? A Denise falou Sim. ela é maravilhosa, sabe? A gente tem um problema sério com ela. Lá na farmácia da natureza, eles têm cultivado e é processado lá. E a droga vegetal, aqui, só para trazer um pouco, que é bem a minha área, que é um pouco do que acho que alguém trouxe, eu não sei se lembra agora se foi a Denise, mas do controle de qualidade da droga vegetal e da planta, a droga vegetal é entrecasca. E muitas vezes a gente não consegue encontrar o extrato mesmo da entrecasca. Então, assim, tem atividade, mas não é tanto. Então, assim, isso é um outro, são detalhes dentro da fitoterapia que a gente ainda não tem medicamentos com qualidade, nem espécies que a gente possa conseguir fácil. É uma planta maravilhosa. Eu acho que dentro das adaptógenas, ela é a mais indicada, que tem menos efeito colateral e um efeito mais rápido, esse ginseng indiano. Só que a gente não consegue achar fácil, né? E com tanto controle de qualidade. Então, isso é um empecilho. E aí, na pior das hipóteses, vamos pro Panax ginseng tradicional, né? Padronizado, que tem quase toda a farmácia, tem associado com outras espécies e com outras vitaminas. Não deixa de ser uma opção, né? Alguém mais pensa em alguma outra? Pode passar, Aninha, ali. Então, aqui, ó, foi listado lá na nossa discussão algumas tradicionais e eu vou chamar atenção para vocês para algumas que a gente comentou. Então, aí o próprio Guaraná, Paulínia cupana, os ginséns, aí é que a gente tem a Fáfia, que é o ginseng brasileiro, né? A Asvaganda, que seria esse ginseng indiano, né? Ó, a Rhodiola rósea, né? Que a gente falou a raiz de ouro, que é uma também que tem sido muito usada, e o tradicional Panax ginseng. E eu gostei, isso aqui foi uma discussão nossa entre a gente, que a gente fala pouco, mas a gente tem o próprio alecrim, que tem uma atividade interessante nesse sentido, né? E a gente não lembra que ele pode estar com uma atividade ali. E a pessoa, né, acha sempre, né, alecrim é mais suave, mas ele consegue dar uma certa estimulada de um jeito mais suave. Talvez seja uma opção. E não é uma planta tão difícil acesso, né? Não só a espécie, como alguns. Pensando, bem lembrado, pensando na disponibilidade mesmo dele, né, Ellen? Isso. Porque a gente tem que pensar tudo isso, inclusive, na prescrição, porque a gente sabe que existe o ideal, mas também existe o possível, né?
Isso. E se a gente fizer uma comparação com os medicamentos sintéticos, né? Muitas vezes a gente aprende lá na farmacologia, eu tenho, mas não tem disponível no hospital, não tem na farmácia. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho fitoterápico, eu tenho o melhor fitoterápico, mas eu não tenho disponível. Ou eu não tenho fácil a espécie, né? Então a gente tem que pensar. E aí também a gente pode expandir para a formulação. Eu gostaria de uma forma extemporânea, mas não é fácil para o meu paciente, né? Então, aqui algumas opções, pensando de uma forma geral aí no caso, e como que seria prescrito, né? Então, essas aqui são algumas, vocês viram outras várias. Olha, eu soube que as monografias já estavam disponíveis, algumas pessoas conseguiram acessar agora à noite, alguém estava falando. Então, a gente, né, fez um esforço, né, Ana, para a gente conseguir que liberassem as monografias para vocês. Então, assim, já tem lá de algumas dessas espécies que a gente não encontra tanto, algumas informações. Pessoal, salve tudo, né? Até dia 13 de outubro, né, Ana, vocês vão ter acesso ao sistema, ao material, a algumas espécies que às vezes não tem fácil as informações, né? Esse material foi preparado para vocês aí com bastante carinho para que vocês tivessem algumas informações. E algumas Eu dessas desde já espécies estão lá. parabenizando o material, viu? Desde já parabenizando, porque o material é muito completo, Que muito bom que completo. vocês. E Muito ó, interessante. assim, a gente aceita se vocês perceberem, porque passa, né? A gente corrige e corrige várias vezes, mas se vocês perceberem algum detalhe, alguma coisa, a gente está aí. É a primeira, né, vez do curso, a primeira versão, mas a gente espera que tenham várias outras e a gente está pronto para estar sempre melhorando aí, né? Pode passar, Ana. Então, como que ficaria a prescrição? Né? Aqui eu coloquei algumas informações do alecrim. E aí eu trouxe aqui o que é normalmente prescrito lá na farmácia da natureza, né? Eles tanto usam em forma de tintura como alcoolatura, baseado também no formulário fitoterápico, e que consegue ter um pouco dessa atividade, né, que a gente estava comentando no caso. Pode passar, Ana. É, o nosso ginseng, né, a fáfia, que também é uma opção, e aí seria o ginseng considerado brasileiro, que também poderia ser usado em forma de tintura ou alcoolatura, né, e também tem um pouco dessa atividade semelhante aos outros ginsengs e essa atividade estimulante, mas de uma forma mais geral, adaptógena, sem ser uma cafeína ali incisiva, como é o do Guaraná, né? Pode passar, Ana. E aí eu trouxe aqui um pouquinho das vagandas, né? Que lá na própria farmácia da natureza é muito usado, eles têm lá, eles cultivam e eles conseguem fazer a extração separar a droga vegetal da entrecasca, né? E preparar em forma de tintura, né? E é inclusive prescrito para criança também, né? E para adolescentes e é usado bastante e tem ajudado aí em alguns sintomas, né, associados a essa fadiga, esse estresse, de fadiga crônica, né, em alguns estados específicos nesse caso. É uma das mais indicadas. Eu fiquei maravilhada com essa espécie. Eu confesso que eu a conheci ela recentemente, né, e tive a oportunidade de ver de perto a espécie, fazer a extração, fazer a coleta, entender o que que é entrecasca não é fácil. Por isso que eu falo que conhecer de fitoterapia clínica lá, tá só na ponta, às vezes prescrevendo, não dá essa visão geral pra gente. E faz diferença, viu? Quando você faz o teor de uma tintura da entrecasca mesmo, só da entrecasca, quanto você faz misturado ali com o rizoma, com o resto. Então, tem um teor diferenciado de atividade. Então, isso faz uma certa diferença aí no preparo. Pode passar. Elisa, Oi. só uma pergunta. É, vocês utilizam essa tintura aí com etanol 70 para criança? Lá a gente faz a diluição em água, né, para criança. Então ele dilui a 0,2, mas normalmente usa o para fazer extração etanol 70. Na É, extração, é. Mas para né? quando é Porque prescrito, eles diluem, né, em mas água. quando eu vou prescrever tintura para Criança, criança, vocês usam 50, é 60? menor, 60, e aí tem que ou conservar na geladeira ou colocar conservante. Não, eles prescrevem e falam para diluir, e aí diminui a quantidade, dilui em água, normalmente lá. Mas a extração é feita em 70 mesmo. Sim.
Vai ser poucas gotas, né? Bem, 0,5. você vê que aqui 0,2 a 0,5 ml dá bem pouquinho. Eles usam muito 0,2 ml, que dá bem pouco. Pode passar, Ana. E aí, aqui, se você pensar, vamos pensar que nosso paciente não tem muita condição, eu não tenho acesso a nenhuma espécie, né? O que que seria o mais seguro, o que que seria mais rápido ali, pensando num todo, né? Talvez um ginseng mesmo, padronizado, um extrato seco, né? E que eu conseguisse ali uma prescrição imediata para ter uma resposta, né? Lembrando que esse paciente o Panax de 100, ele vai modular um pouco ali daquele estímulo, mas que talvez fosse importante pensar numa outra coisa associada para que ele tivesse um relaxamento, alguma coisa ali, né? Mas seria uma indicação pensando ali na facilidade, no que você tem de acesso e que você pudesse controlar, né, a qualidade, né? E lembrando que quando se fala de prescrição de fitoterápicos estimulantes, como é o caso do ginseng, é o prazo. Quanto tempo ele vai tomar isso? Né? Então é importante a gente estar atento, fazer uma reavaliação. Será que não é melhor trocar? Acompanhar, por exemplo, pressão arterial. É comum o excesso desses estimulantes, mesmo o ginseng, e hoje a gente tem o ginseng associado à cafeína, outros compostos na drogaria, nem são só fitoterápicos, que às vezes tem vitamina C pura, tem cafeína pura, então a gente tem que estar atento para isso. E fazer um acompanhamento, porque você tem ali mais estimulante, esse paciente no final, o tratamento pode ir por outro caminho, né? E fazer uma reavaliação constante, certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Tudo bem, gente? Tudo Fazer um certo. comentário aqui breve, Ellen. Assim, porque querendo ou não, nós somos terapeutas integrativos, né? A fitoterapia é uma das terapias da política. E aí, assim, eu achei interessante porque aqui no caso dele, ele fala que sem melhora, mesmo repousando. Ou seja, porque eu ia até sugerir, falei, não, então ele tem que descansar, né? Mas aqui lá já estava escrito, mesmo repousando, ele não tem essa melhora, né, nesse cansaço. Aí a gente já começa a pensar, se você for pela medicina ayurvédica, desequilíbrio dos doshas, né? Kapha, Pitta, Vata, já caberia ali fazer um diagnóstico energético ali, um diagnóstico dos doshas. Se a gente fosse pensar na medicina tradicional chinesa também, já vê, né, os elementos, né, como a colega auriculoterapeuta ali, né? Então, assim, eu achei interessante porque são coisas que realmente a medicina convencional não consegue tratar, né? Porque você fala assim, mas por isso que eu sou apaixonada realmente nas terapias integrativas, sabe? Eu sou apaixonada porque você abre esse olhar de que você não está competindo com a outra, né? Porque existem casos que realmente precisa complementar, que seja uma pessoa que é mais integrativa, complementar com a medicina convencional. Então, por exemplo, assim, eu, né, sou bem voltada já para as práticas integrativas, né? Mas estou passando por um momento delicado da minha vida, estou distante dos meus filhos, estou com saudade. E aí, até que ponto que eu vou ficar só na medicina integrativa, sendo que eu já estou quase pensando se eu consulto com um psiquiatra ou não, para ver se eu talvez não chegue até a tomar um antidepressivo ou não, não sei, entendeu? Então, só queria fazer esse comentário, assim, bastante interessante para a gente abrir esse olhar para o complementar, para o integrativo, e não ficar na cabecinha ali, não, só fitoterapia, não, só a medicina convencional, né? Porque o leque de opções é gigantesco, gigantesco. Só queria fazer esse comentário bem Excelente. rápido. E eu acho que esse caso desse paciente especificamente cabe várias práticas integrativas, né? Porque a gente vê que o caso dele especificamente é igual a gente falou, uma espécie pode ajudar ali estimulando, mas ele está vivendo um momento em que ele precisa entender que é um momento, né? E que assim, a gente não tem como tirar a causa de imediato, porque é um momento em que ele tem um filho É. Até pequeno, uma psicoterapia, né? Até uma psicoterapia, filho pequeno. para entender o momento que ele está É, passando, né? Então, por isso, é. assim, ele deita e não consegue dormir nem para descansar, porque é um processo. Então, quando ele começar a entender que é um processo, que vai ter que passar por aquilo, e aí várias das práticas integrativas caberiam muito bem, né? E E aí, complementando aí o Zinete, é,
considerando que ele também tem enxaqueca, aí a acupuntura seria excelente, a auriculoterapia também é excelente. Eu tenho enxaqueca e eu controlo ela com uma acupuntura, porque senão eu baixava ao hospital todo mês, com certeza. É bem interessante a gente estimular esses não farmacológicos, né? Porque senão a gente fica depois com o nosso fígado, o nosso rim vai reclamar. É, Ellen. E também trazendo para o assunto, né? Outro comentário. Não cabe, talvez, não caberia talvez tanto nesse caso específico, mas assim, como hoje é a última aula, né? Eu acho que cabe a gente falar também é sobre a espiritualidade, né? Porque assim, independentemente de crença, né, de cada uma, a gente respeita, o Estado é laico, mas assim, a espiritualidade, ela tem um impacto gigantesco, né? Eu atualmente aqui em Primavera do Leste estou trabalhando no serviço de atenção domiciliar e eu percebo isso. As famílias que têm uma conexão maior com o divino, com a espiritualidade, elas até aceitam melhor passar por aquele processo de ter uma pessoa acamada em casa, um processo de fim de vida, os cuidados paliativos, né? Então tem toda essa, já que a gente está falando de integração, né, integrativo, o holístico, cuidar do ser como um todo, emocional, corpo, mente e espírito. Então, aqui, deixar esse comentário final também para a turma, para abrir também esse olhar, né, para a importância da espiritualidade. Né? Tanto é que no curso mesmo, quando a gente estava falando, eu estava estudando sobre o sistema circulatório, se eu não me engano, eu acho que foi nesse curso mesmo que fala sobre a espiritualidade, né? Tratamento não farmacológico, de acordo com a diretriz brasileira, né? De hipertensão, não sei, acho que foi, não é isso? Está nas apostilas, falando que existem estudos mostrando que a espiritualidade diminui até a pressão arterial, né? Então, assim, é bem interessante. Só trazer isso para a turma. E de novo complementando a Usenet, que é um comentário muito interessante. A Organização Mundial de Saúde, na década de 40, ela incluiu o conceito de saúde como não sendo a ausência de doença, né? Que é o completo bem-estar físico, mental e social. E na década, aí eu não me lembro se foi 97 ou se foi 87, ela incluiu também a espiritualidade. E hoje a gente já diz que saúde é o completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, né? E a questão do meio ambiente também, e aí tudo isso é importante. Se a gente está fazendo prática integrativa e complementar, a gente não pode esquecer esse integrativo. Esse integrativo é que vai integrar todas essas questões aí para a gente poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. Excelente, meninas, isso mesmo. Inclusive, eu tô ouvindo vocês falarem, né? E vi aqui no chat que a Letícia colocou também lá atrás e que fecha assim com toda essa integração, pensando como um todo, ela tinha colocado até para ajudar, no caso, na parte não farmacológica, uma investigação das questões de vínculos, né? E organização familiar. Que seria muito importante para esse paciente específico. Então, traz tudo, a gente está falando como um todo espiritualidade, os vínculos familiares, porque a gente trouxe, né? A gente nem não era paciente, mas a gente trouxe a esposa, a gente trouxe uma situação, né? Se eles têm uma espiritualidade, se eles têm uma relação com o ambiente, tudo isso nesse caso específico encaixa muito bem, né? Porque é um momento muito específico. Então a gente mostra esse todo das práticas integrativas. Acho que a gente fecha bem, né, aí como último caso, trazendo, né, tudo que a gente discutiu. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido aprender bastante. Tem muito material, né, e essas trocas foram muito boas, interessantes. Eu acho que essas duas últimas agora, eu e a Ana conseguimos, né, trazer bastante informação e ouvir todo mundo. Acho que foi bem legal. Agradeço aí a participação e todas as informações, né? Vamos manter aí os grupos, as trocas, quem puder, né, compartilhar o material.
e até uma próxima oportunidade. Ana, quer falar um pouquinho para a gente encerrar? Só agradecer mesmo, né, a todos aí por estarem participando, né? É difícil depois de um dia inteiro, né, estar aqui 8 horas, de 8 às 10 da noite, discutindo, né, aprendendo, compartilhando, né? Então foi muito bom ter vocês nesses encontros síncronos, né? Espero que vocês tenham aproveitado e aproveitem aí esse restinho de curso, né? Para agregar aí conhecimento a vocês, para vocês repassarem também, né, o conhecimento. Não fiquem só para vocês, repassem, multipliquem, sejam multiplicadores, né? Então, obrigada, né? Meu nome, da Ellen, né? Do Ministério da Saúde, da Fiocruz, né? Foi muito bom ter esse momento com vocês, né? E como a Ellen comentou já também, se vocês verem algum errinho no material que deve passar, sempre passa, vocês sinalizem a gente, né? Que a gente consegue, a Fiocruz consegue alterar isso rapidamente, né? Então, obrigada mesmo, viu, pessoal, por hoje e por todos os dias aí que a gente teve essa partilha, né? Obrigada, A gente que gente. agradece. A gente que agradece. Obrigada. Não deixem Obrigada. de se organizar para fazer avaliação dentro do prazo, né? Para vocês Obrigada. não perderem esse Não abriu final. ainda não, né, professora? Eu acabei de Não, olhar, não abriu não. não, ainda não. É porque ao liberar as apostilas, eles devem abrir aí até o final de semana, porque tem uma turma no sábado, síncrona ainda, que é os últimos encontros, que tem gente que faz no Ah, tá. sábado. Então aí deve abrir Outra logo coisa. depois. Outra coisa, existe uma possibilidade de reabertura ou previsão do de fitoquímica? Sim, né, Ana? Faz Avisem A a parte. gente previsão para é para perder o a inscrição. segundo semestre agora. Perfeito, Aí, o que é que perfeito. acontece? Eu, a Ellen e os outros tutores, a gente sempre avisa nos grupos do WhatsApp, né? Ó, vai Previsão do abrir a quê, turma, professora? Eu perdi. Previsão? o curso de aspectos farmacêuticos e fitoquímicos, que a gente Ah, fala tá. mais da fitoquímica, né? Aí tem a previsão para esse segundo semestre agora, né? Perfeito. E aí, assim que abrir, eu aviso no meu grupo, a Ellen também avisa no grupo dela do WhatsApp, né? Porque a gente fez assim também ano passado. Quando abriu esse de aspectos clínicos, né? A gente comunicou aos nossos alunos do curso passado, ó, vai abrir o curso, né? Então a gente avisa assim para quem tiver interesse. Algumas pessoas já fizeram, né? O de fitoquímica, mas para quem não fez aí, também tem tutorias, encontros síncronos, a discussão de casos. Quero Ele é também. específico para farmacêutico, né? Mais voltado para o desenvolvimento mesmo do fitoterápico e tem menos aspectos clínicos. Então, ele é mais voltado para o. Tem um pouco de prescrição, né? Associada, mas é mais voltado para o fitoterápico e o controle de qualidade, como obter, que também é um pouco de complemento, né? Isso, exato. Show de Isso. bola. Tá bom? Então tá, Ellen, gente. Ana, obrigada. Nossa, adorei o curso, gente, maravilhoso. Aos colegas também pela participação. Acho que quando juntou a turma, né, ficou assim mais enriquecedor Foi. ainda. A gente conseguiu Verdade. trocar Isso. mais. Só agradecer a oportunidade de participar desse curso. Gostei Colocar o muito, Obrigada. Instagram aprendi também, né, muito. professor, lá no grupo, para a gente começar a seguir, Sim, a gente vai Tá bom? colocar, vamos para trocar interagir, tirar informações. dúvidas, às vezes, conversar. Sim, pode deixar. Pode, quem tiver no meu grupo lá, vou passar, a gente vai passar as informações e a gente ficar atento, tá bom? Obrigada, Combinado. gente, mais uma vez. Boa noite. Boa Tchau, noite. gente. Boa Tchau, noite. Boa Tchau, boa tchau. Obrigada. noite. noite. Boa Beijo. noite. Beijo, Ana. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.